Lula cai na armadilha de Donald Trump e agora o bicho vai pegar. Bora ver isso? Vamos começar aqui pela primeira parte, acompanha aí, ó. E o ministro não é burro, ele sabe o que está fazendo, né? Ele sabe perfeitamente, ele vem tentando criar uma série de nulidades, uma série de problemas. Qual seria a intenção? É a proteção do Banco Master, do Vorcaro e do seu grupo, não tem dúvida com relação a isso. Então hoje você já tem informação do Vorcaro através de um fundo paralelo comprando propriedades ligadas à família do Dias Toffoli. 2 irmãos e um primo. Né? Isso, o que se comenta em Brasília é que na verdade a propriedade é do próprio Dias Toffoli, né? Essa transação milionária, esses contratos de gaveta com escritórios de advocacia, isso tudo tem que vir à tona. O Brasil nunca vai ser uma democracia de verdade enquanto você não passar a limpo a justiça brasileira. Entendi. E a grande pergunta que eu fiz hoje no Hora H é: se o ministro Dias Toffoli não confia na Polícia Federal, como é que o resto do país vai confiar? O professor Walter Maierovitch fez um desabafo. Segundo ele, Dias Toffoli já perdeu a vergonha. O Supremo precisa fazer alguma coisa, Natália, porque até aqui as decisões sobre o caso Master, elas são tomadas monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli e são decisões bastante precárias, né? Por vezes tem-se a impressão de que o ministro está do lado do infrator e não do investigador, né? Ministros do Supremo frequentemente acham que estão sentados à direita de Deus, mas tratam o próprio Supremo como casa da mãe Joana de toga. É o que está fazendo o Dias Toffoli. Reduz a um patamar de tribunal de quinta instância ou de quinta qualidade a Suprema Corte do país. E a condução do Dias Toffoli na relatoria desse processo criminal, no caso do escândalo do Banco Master, ela é muito precária. E ao contrário do que alega o ministro, há razões de sobra para que ele se declare impedido de atuar nesse processo. O Tribunal Superior Eleitoral quer obrigar provedores de internet a retirar do ar, mesmo sem ordem judicial, conteúdos que ataquem as urnas durante as eleições deste ano. A proposta está em minutas de resolução das eleições de 2026 e vem após o STF endurecer regras sobre a ação proativa das Big Techs. Vamos chamar o repórter Marcos Santos, direto de Brasília, que tem mais informações para a gente. Marcos, que história é essa? Que minuta é essa do TSE? Este ano de 2026, estamos em ano eleitoral, o TSE é responsável pelas eleições, estabelece ali as orientações, e essas orientações, como você disse, já tem sido alvo de polêmica, por quê? Estabelece ali, obrigando os provedores de internet, as famosas Big Techs, a retirar de forma obrigatória os conteúdos que ataquem o sistema eleitoral ou que promovam também atos antidemocráticos. Essas informações foram divulgadas em uma minuta publicada na última segunda-feira, no caso ontem, pelo TSE. Eu lembro que na legislação atual, as empresas, provedores de internet, elas são acionadas de forma judicial e a partir daí são obrigadas a retirar os conteúdos da internet. Na legislação dessa minuta que foi oferecida pelo TSE, as empresas elas já precisam retirar de forma imediata, sem apoio, sem acordo judicial, já precisam tirar de forma imediata essas publicações que atacam o sistema eleitoral ou promovam atos antidemocráticos. Detalhe importante também é que essas empresas também não precisam de apoio judicial para retirar essas publicações. Um detalhe que a gente traz de tudo isso também, de acordo com a minuta, a Justiça Eleitoral só poderia remover um perfil de rede social do ar se o usuário for comprovadamente falso com perfil automatizado, ou seja, o famoso robô, como nós chamamos aqui na internet, ou quando publicações estiverem voltadas a práticas de crimes. Essa caminhada iniciada por Nicolas Ferreira pode ser o grande despertar que o Brasil estava precisando. E existe um propósito espiritual muito forte nisso tudo que poucos estão percebendo. A Bíblia está cheia de grandes exemplos de caminhadas de fé que resultaram em grandes vitórias. A via dolorosa, o percurso de Jesus carregando a cruz até o Calvário, a travessia do Mar Vermelho, Deus manda que o povo marche, Israel caminha pelo Mar Seco para escapar de Faraó. Depois, a jornada de 40 anos de Israel no deserto para conquistar a terra prometida. As muralhas de Jericó, o povo de Israel rodeou a cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes e depois gritaram e tocaram as trombetas. E a Bíblia diz que as muralhas caíram. Eles entraram e alcançaram a vitória. Essa caminhada que o Nicolas começou não é só um ato de coragem, é um ato de fé. Não é à toa que ele disse que orou muito e pediu direção de Deus antes de iniciar esse propósito. Ele começa 2026 num propósito forte e sincero com Deus também. E podem anotar e podem me cobrar. Vai mexer com os alicerces dessa nação.
A campanha em defesa da prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou a adesão de ministros do governo Lula. Fica aí no vídeo que eu te conto os bastidores. Alguns ministros do governo Lula passaram a defender nos bastidores nos últimos dias que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorize a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Eu conversei com pelo menos 3 integrantes do governo Lula, 3 ministros de Lula, que defendem que Bolsonaro cumpra a pena a qual foi condenado no inquérito do golpe em casa. A avaliação desses ministros que eu ouvi sob reserva, obviamente ninguém quer falar publicamente sobre isso, é de que Moraes precisa mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar por coerência. Os auxiliares de Lula lembram que, muito recentemente, Moraes concedeu esse benefício a outro ex-presidente da República. Eles se referem ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado, num caso em que Alexandre de Moraes era relator, e Moraes autorizou que Collor cumprisse a pena em regime domiciliar. Outros ministros do governo Lula lembram que Bolsonaro é um ex-presidente e, por isso, merece sim um tratamento diferenciado. Desde a semana passada, o Bolsonaro cumpre pena em uma sala especial na Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar localizado no Complexo da Papuda, aqui em Brasília. Apesar dessa melhora aí, ele foi para uma cela maior, os seus familiares e aliados mais próximos seguem na campanha pedindo que ele seja transferido para a prisão domiciliar. O principal argumento dos bolsonaristas é de que o ex-presidente está com a saúde debilitada e corre risco se ficar preso ali em regime fechado. Veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai deixar em banho-maria? Vai esperar que outros países se pronunciem antes? Façam isso de maneira oficial, mais categórica? Aí o Brasil vai ficar analisando o que vai fazer na sequência? A resposta é não. A gente não vai deixar em banho-maria. Mas a gente também tem que ter calma para analisar esse tipo de convite. É um convite perigoso, Elisa. É um convite que você, se for recusar, você tem que construir de alguma maneira uma linha argumentativa e que pode colar ou não, e que pode representar um avanço ou não nas relações que a gente tem hoje, construídas a duras penas com os Estados Unidos nesse governo de Trump. Está completando um ano agora. Então, é algo muito complexo e que não dá para ter uma resposta imediata. Requer calma, requer tempo. Aí a gente volta um pouco na tecla de ontem. O Brasil não está a fim de dar uma resposta imediata sobre esse assunto, porque vai medir cenários. Então, você vê, ontem o presidente teve agendas extensas com conselheiros na área internacional e não foram o suficiente para que o Brasil chegasse a uma resposta sobre esse conflito, justamente por conta desse fator mais preocupante, que é a abrangência. Não se trata só de Gaza, a perspectiva mudou, é sobre conflitos no plural. O jornalista de estimação do André Esteves, Lauro Jardim, andou colocando aí, fogo no parquinho nos últimos dias, vindo falar que a delação premiada de Daniel Vorcaro que pode derrubar meia república. Se o Vorcaro realmente fizesse uma delação, se essa delação realmente fosse aceita, isso realmente aconteceria. Porque a quantidade de gente que tem proximidade com o nosso grande Paquito não está no gibi. Aí o Lauro diz, na defesa do Vorcaro vai negar, é do jogo, mas desde a semana passada, depois da segunda fase da Operação Compliance Zero, uma oferta de delação premiada entrou na roda. E a gente vai falar da defesa do Daniel Vorcaro no final desse tema, que é o que vai nos conectar com a confusão do início do próximo. Foi considerada a possibilidade, Se Vorcaro falar o que sabe e o que viu, dar os detalhes dos negócios que participou, meia república vem abaixo, eu não tenho dúvidas. E vem por baixo por quê? Porque todas essas pessoas estão unidas. Por mais que façam parte de partidos políticos diferentes, estejam em poderes, instituições diferentes, todas elas tem algo que as une, sabe? É como se eles têm a mesma essência. Aí, ele falou que a defesa ia negar, e a defesa negou.
Atualização, às 12h46, a assessoria do Master enviou a seguinte nota. A defesa de Vorcaro nega a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada. Essa informação não corresponde à realidade e não foi objeto da tratativa formal ou informal por parte do senhor Vorcaro ou de seus advogados. A coluna mantém informação publicada. Lauro Jardim dobrou a meta. Aí sei que a Folha de São Paulo também nos informa que irmã e pai do Paquito acumulam 8 milhões em dívidas com a União. Pra tu ter 8 milhões em dívidas, rapaz, deve ter, não sei, né? O quê? Imóveis, empresas, imposto a pagar? Então você tá falando de muito mais dinheiro, né? Em termos de bens, patrimônios, movimentações. Rapaz, 8 milhões, viu? Só de dívida. Eu queria ter 8 milhões de dívida, né? Não que ia ter entrado muito dinheiro no meu cofrinho. Falando em dinheiro, da turma do Master, essa foi uma das melhores matérias que saiu, acho que desde o início de todo o caso. Empresas na teia do Master usam terras da União para fabricar 45 bilhões de reais em créditos de carbono. Golden Green e Global Carbon se valorizam com base em créditos supostamente gerados em terras destinadas a assentamento agrário. Então você vê que dentro desse escândalo maravilhoso do Banco Master, tem um outro escândalo dentro dele de uma agenda globalista. Você vê como o globalismo ele realmente vem e no final do dia tá todo mundo junto. Todo mundo serve ao mesmo Deus, né? Empresas passam a valer bilhões com base em créditos de carbono. Auditorias carimbam, o mercado aceita e o sistema financeiro trata tudo isso como ativo real. E cria dinheiro do nada. Com terra que nem deveria ser sua, né? Que era para assentamento agrícola. Mas quantos bancos estão carregando esses créditos no balanço como se fosse valor sólido? Quantos ativos só se sustentam porque ninguém olha de perto? Lula faz da transição energética uma vitrine. Porém, no caminho entre o discurso e a prática, o que sobra é crédito duvidoso, ativo que ninguém consegue precificar de verdade e muito dinheiro girando, né, em cima de promessa. Mas uma produção real, indústria, sabe? Algo sólido, isso foi deixado para trás no Brasil. Não espere isso aí vindo do Brasil de Lula. Aí o Lauro Jardim volta de novo para falar sobre as características em comum entre os encrencados Fictor e Vorcaro. A Fictor aí quem queria comprar o Master, junto com aí uns investidores árabes. A turma do Fictor, que em novembro fez uma inusitada proposta para comprar o Master por 3 bilhões de reais, e agora em janeiro já atrasa pagamentos de resgates dos seus fundos, tem pelo menos uma característica em comum com o Paquito. Gosta de se pendurar em políticos. Hugo Mota, por exemplo, é um frequente interlocutor de sócios da Fictor em Brasília. Você vê que realmente, né, o dinheiro manda na política brasileira. Banco Central autorizou o banco para ex-sócio do Master quando já se suspeitava de fraudes com carteiras de crédito. Augusto Lima, o Guga Lima, o que é próximo do PT da Bahia, chegou a ser preso na operação Compliance e suspeitas foram levantadas pela autarquia a partir de associações baianas. A defesa diz que ele não mais participava das decisões do Banco de Vorcaro. O Banco Central não comenta caso Master por estar em sigilo. E o Renato brinca, né? Certamente foi uma decisão 100% técnica do Banco Central. Tem como levar a sério tudo isso que está acontecendo? Isso tudo só não é pior do que o companheiro Dias Toffoli. Seus textos padrões aí de domingo, a Lígia Maria, aquele... Nós não sempre de criticar, né? Só para mostrar qual foi a da vez, né? Porque sim, saem textos críticos ao Toffoli, só para mostrar para vocês o que saíram. E pra gente catalogar na época, né? Pra também ninguém fala o seguinte, e ninguém reclamou do que Toffoli fez na época? Só as redes sociais? Não, até saíram alguns textos críticos. O festival de absurdos que assola o Supremo. Aí ela relembra vários casos que a gente já tá cansado de saber, da família, do resort, enfim. Toffoli impediu a perícia em celulares pela Polícia Federal imediatamente após a apreensão durante a investigação do escândalo do Banco Master. Os aparelhos deveriam ficar no Supremo, depois, né, enviou a PGR e escolheu 4 peritos da PF para realizar o procedimento. Um dos aparelhos é de um cunhado do dono Master, que está ligado a fundos com participação societária no resort no Paraná e pertencia em parte a irmãos do Toffoli até 2025. Ademais, o processo só está no Supremo, porque Toffoli mandou o princípio do juiz natural, as favas, e trouxe o caso para a corte. É um caso sem réus com foro privilegiado. Enfim, não contente, colocou-se de levado no processo. Tudo isso logo após a Peru, com o advogado do caso. E ela fala, calma que piora. Lembram do resort? A participação dos irmãos de Toffoli foi comprada por um advogado que atua para a JBS.
que faz parte da holding JIF, cuja multa no valor de 10 bilhões de reais, prevista em acordo de leniência, foi suspensa em 2023 por quem? Pelo Toffoli. E tem mais. Na época, a esposa do Toffoli, que é advogada, prestava serviços jurídicos para a JIF em outros casos. Agora, o escritório de advocacia da mulher de Dom Pedro III tem um contrato que até agora ninguém sabe qual é o escopo, para valer tanto. O mesmo Dom Pedro III que, após as notícias sobre o resort, abriu um inquérito de ofício para apurar supostos vazamentos de dados de ministros pela Receita. A mesma arbitrariedade, cujo intuito é blindar membros do Supremo, usada por Toffoli em 2019 na instauração do inquérito das fake news, que vigora sob sigilo até hoje e tem Moraes como relator. Como os outros ministros do Supremo acham que a sociedade deve encarar esse festival de absurdos. Todas essas conexões são mera coincidência? Os fins justificam os abusos de poder? Se assim for, a Corte Constitucional não quer cidadãos, mas cordeiros. Acha que está acima da lei e até da própria República. Não à toa assim funciona o judiciário em regimes autoritários. E temos notícias, né? Parece que a insatisfação no Supremo está aumentando. Mas primeiro, né? Ontem o jornalista de estimação do André Esteves, na Lauro Jardim, estava dizendo: cresce o consenso de que Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master. Realmente, né? Tá feio. E Renato brinca, né? O Dedé está inconformado. Curioso como quando decisões heterodoxas e conflitos de interesse atingiam Bolsonaro e a direita, né? Ele preferia o silêncio. Não via ninguém chateada, né? Não, porque contra Bolsonaro sempre tinha uma justificativa, porque era um período de exceção. Então o período pedia, né, por ações mais energéticas. Aí ninguém se pergunta se ninguém ia fazer nada. Bom, talvez. Os deputados da direita que começaram a caminhar, né? Estavam reclamando, tanto não faziam nada, eles começaram a caminhar. Eu vi essa piada ontem e falei, vou usar. Eles realmente começaram a caminhar. A PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada. Então, alguém aí poderia provocar, né? O pior é que eu acho que nem sei se vale a pena, porque Toffoli está realmente protagonizando cada peripécia maravilhosa que talvez tirar Toffoli do caso ajude a realmente terminar tudo em pizza. E talvez com Toffoli aí a coisa possa também terminar em pizza, né? Mas pelo menos tem um pouco aí de emoção e ver a imprensa brigando, expondo aí o que o Supremo está fazendo. Mas enfim, o Estadão disse que o Supremo só vai agir, a PGR só vai agir se for provocada. Até o momento não recebeu nenhuma representação formal e por isso não tem nenhuma discussão se a PGR vai ou não entrar aí com algum pedido de suspeição do Toffoli no caso. Aí hoje, dia 20 de janeiro de 2026, chegou o dia que um dos 3 grandes jornais da imprensa, que é Globo, Folha e Estadão, pedia abertamente o impeachment do Toffoli. Finalmente, antes tarde do que nunca, óbvio. Aquele texto padrão, justificando arbitrariedades contra o bolsonarismo, mas tem umas porradinhas encaixadas com Toffoli. Esse aqui é o primeiro parágrafo, inclusive, muito bom. Título: é preciso constranger Dias Toffoli. Ou seja, já está botando assim um título, dando uma ordem para a sociedade. Temos que expor o Toffoli. A degradação da credibilidade do Supremo impõe ao Fachin, está dando ordem, um dever inadiável. Manifestar-se em defesa da corte diante da condução heterodoxa e institucionalmente corrosiva do caso Master pelo Toffoli. O silêncio já se aproxima perigosamente da fronteira entre a prudência e a omissão diante de decisões de Toffoli que, afirmação pesada, violam a lei, violam a Constituição, abastardam princípios basilares do Estado de Direito e manjam a reputação do Supremo como guardião maior da ordem jurídica do país. É bonito de ver, né? Fala que está violando a lei e a Constituição. Sem minhas palavras. Aí vai. Este jornal não espera que Fachin sozinho seja capaz de mudar o comportamento de um colega, que dia sim outro também sinaliza que não se sente limitado nem pela própria Constituição sob vigilância sua e de seus pares, mas Toffoli precisa ao menos ser lembrado publicamente de que, em uma república digna do nome, não há poderes ilimitados e nenhuma autoridade está acima da lei ou imune a controle. Isso é fake news, a gente sabe disso. Alexandre de Moraes está acima de todas as leis. Ele é a lei. A gente sabe disso. E ele chegou nessa posição com o apoio do Estadão. O artigo 102 da Lei Maior delimita muito bem o foro de prerrogativa. Aí vem toda aquela explicação de por que o caso do Banco Master não deveria estar no Supremo. Nem vou ler. Eu tenho muita coisa para falar no vídeo hoje. Tô olhando pro relógio.
É preciso voltar à Constituição. O artigo 5º, inciso 37, estabelece que não haverá juízo ao Tribunal de Exceção. Adiante, o inciso 53 do mesmo dispositivo dispõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Aí fala mais uma vez que tinha que estar na primeira instância e que não pode, que Toffoli não pode julgar e que Toffoli é um juiz incompetente, atropela o devido processo legal e ainda bastarda o trabalho da PF e do Ministério Público. Aí vem... Há razões objetivas para o seu impedimento. Aí o Estadão cita o artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, sobre conflito de interesses, quando ele próprio, o seu cônjuge ou parente for parte do processo. Aí cita o caso do resort. E por conta do resort, o Toffoli não deveria poder ser o relator do caso do Banco Master. Aí agora vem parágrafozinho padrão para poder pedir o impeachment do Toffoli, né? Tem que defender as arbitrariedades, as ilegalidades, inconstitucionalidades contra Bolsonaro. Porque na época valia. Porque assim, fala, pô, peraí, por que agora vocês querem impeachment do Toffoli por estar agindo em termos heterodoxos e não pediram do Alexandre de Moraes? Quando o Supremo foi atacado durante o governo Bolsonaro, reagiu institucionalmente para defender a ordem constitucional. Não, agiu para perseguir. Comparado entre outros pilares no regime democrático e na harmonia e independência dos poderes. Não teve harmonia, não teve independência, não teve nada disso. Havia, naquela época, uma ameaça real à democracia que ensejava medidas que, em tempos normais, seriam atípicas, mas naquelas circunstâncias excepcionais eram ao menos justificáveis. No caso Master, não há rigorosamente nada que justifique uma heterodoxia que, não raro, desborda para a ilegalidade. Isto sim, a corrosão interna da ordem jurídica pelo próprio Supremo, a partir de decisões de um de seus ministros que afrontam a Constituição e as leis processuais mais comezinhas. Hoje, defender o Supremo significa cobrar a correção de seus próprios desvios. Por ora, cabe a Fachin exercer a liderança de que seu cargo existe. Preservar o Supremo não é proteger seus membros, é proteger a instituição, e se a autocontenção e o constrangimento entre pares falharem, resta o quê? O controle externo previsto na Constituição. E como é que se dá esse controle externo? Chegará a hora, então, o Supremo exercer uma de suas mais elevadas prerrogativas e impor limites a ministros do Supremo que se julgam inalcançáveis pelo escrutínio republicano. Tradução: impeachment do Toffoli. Chegou o dia. Podia falar com todas as letras, né? Mas já é um bom começo. É o que faltava assim. O Supremo tem que se autoconter. E se isso não acontecer, vai fazer o quê? Pronto, agora já tem uma solução. Se o Supremo não se autoconter, o Senado aí faz o impeachment. Parabéns aí, Estadão. Saiu, né? Não saiu do muro, não. Mas botou um pezinho assim, né? Pra fora do muro. No ar, tá no ar o pezinho. Tá flertando com o bolsonarismo. Caso Master. Aí fala, sim, e o Supremo tá como, né? O ministro do Supremo acha improvável que Toffoli se afaste da investigação do caso. Aí diz que boa parte dos ministros estaria indignada com Toffoli, a forma como ele vem conduzindo, pesa contra o Toffoli, né? Suspeita aí da família, dos irmãos, barril, né? Em caráter reservado, 2 integrantes da corte disseram ao Estadão que consideram um pouco provável o Toffoli se afastar por conta própria, né? Eles também negam que haja pressão interna para que Toffoli faça isso. Na avaliação desses ministros, esse movimento vem mais da opinião pública e da política do que de dentro do tribunal. Um terceiro ministro tem uma avaliação diferente. Para ele, as recentes notícias, no sentido de que Toffoli estaria sendo pressionado, né, por colegas a largar o caso, a condução do caso, pode ser uma espécie de balão de ensaio para o relator deixar o processo por conta própria, diante do vasto noticiário sobre o envolvimento da família dele com o Master. Apesar de ministros estarem incomodados, nenhum integrante da corte veio a público até agora para se manifestar sobre a atuação de Toffoli nas investigações. A ordem do tribunal é cautela. Sem declarações sobre o assunto, os ministros acreditam que aumentam a chance de abafar a polêmica. Prevalece, portanto, o espírito de corpo. Os ataques direcionados a Toffoli não atingem um ministro só. Acabam respingando no Supremo como um todo. O temor é que o caso vire munição para uma nova fase de ataques à corte e os seus integrantes. E falando de ataques à corte e seus integrantes, já foi protocolada uma CPMI, uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado. A CPI do Senado ontem
atingiu as assinaturas necessárias. A CPMI já tinha as assinaturas necessárias desde 31 de dezembro e a CPI da Câmara, eu não sei em que pé anda as assinaturas. Então tem uma vontade aí da política de pelo menos coletar assinaturas. Para mim, a chance de uma CPI avançar são 0. Eu duvido que, uma vez lido o requerimento, que eu acho impossível, lembra que o Lauro Jardim, aí por isso que eu coloquei a matéria da Fictor, o Hugo Mota tem proximidade com Fictor e também apontava que tinha com a turma do Hugo Mota tem com o Paquito, né, vídeo Ciro Nogueira. O Hugo Mota não vai abrir. Se abrir, vai trabalhar para ter maioria para tudo ser conforme manda o figurino brasileiro, terminar em pizza. No Senado, o próprio Alcolumbre está no meio da confusão, né? Por conta lá do Fundo de Pensão da Amapá. Complicado também, né? Então, assim, a chance de uma CPI sair do papel, para mim, é 0. E se sair, é para terminar em pizza. E quase chegando agora para a gente poder começar, depois dessa vasta introdução, para mostrar como o regime brasileiro está totalmente podre, meu amigo Ricardo Feltrin trouxe uma revelação curiosíssima sobre a demissão de Reinaldo Azevedo do UOL, que teria sido aí por conta do seu sócio, por ser sócio de um dos advogados do Master, o grande Valfrido Vardi. Eu disse que a gente ia voltar a falar da defesa, né? Aí a Bia comenta, nesse caso o Master comprovou que se um jornalista saiu de algum jornal foi porque achou a proposta para defender a narrativa insuficiente. Mas porque o banco pagaria mais para alguém sem engajamento ou credibilidade, é mais vantajoso corromper influencers de direita. Enfim, como é que eu vi? Reinaldo Azevedo saiu do UOL. Veja, Pai Saraiva falando, eu, Ricardo Feltrin, não estou aqui. Reinaldo Azevedo saiu do UOL porque chamaram sua atenção dizendo que o fato dele ter o Valfredo, esqueci o nome, que é o principal advogado do Daniel Vorcaro e do Banco Master. O fato dele, Reinaldo, ter Valfredo como seu sócio em negócios, ele não deveria mais falar do Banco Master. Acho que alguém ouviu, talvez, não eu, Saraiva, mas o tal do Feltrin, eu nem conheço também, mas deve ser boa pessoa. Ele falou semana passada, assim, olha, se o Reinaldo é sócio de um cara que está investigando, eu não estou falando que ele não pode falar sobre nada, você entende? Ele pode falar até sobre o caso Master se ele quiser. Eu só acho que é antiético. Não é transparência jornalística você ficar falando, dando opinião. Não interessa que a sua opinião foi normal, neutra ou até negativa. Não, seu sócio de finanças é advogado que está cuidando de todos os advogados do Daniel Vorcaro. Porque o Reinaldo Azevedo deu. É incontornável a liquidação do Banco Master. Ele só deu isso outro dia aqui, a gente já estava dando desde o começo, né? É absolutamente incontornável que tenha dado. Eu acho que ele não deveria falar isso. E talvez, numa sincronicidade, né? Justo o Reinaldo Azevedo que fez 21 pessoas perderem emprego na Folha, né? Eu já contei a história, ele acusou essas pessoas de petistas. Falou que a Folha tinha sido aparelhada pelo PT dentro dos cadernos regionais, que eles iam tomar redação pelas bordas. 21 pessoas foram demitidas sob suspeita de serem petistas. Né? Mas quem sabe alguém não ouviu o que eu falei aqui, né? E eu acho, se eu conheço, ou imagino que conheço o tamanho do ego do Reinaldo Azevedo, sabe? Ele dorme só em cama de casal. Uma pra ele, uma pro Júnior, que é o ego dele, que chama Júnior. Que é que nem um adolescente, é insuportável, é enorme. Se alguém foi dar algum pito no Reinaldo Azevedo, ele rodou a baiana. Ele tem coisa contra a gente do UOL. Eu nem vou questionar isso, né? Quem sou eu pra julgar? Tá cheio de gente no UOL que merece ser julgada. Mas eu tenho certeza que alguém deve ter. Eu, para Saraiva, repito, tenho certeza que alguém chegou pro Reinaldo e falou assim, olha, não fala mais do Banco Master. Não, por quê? Por uma questão, né? Você tá ali, a gente tá questionando agora o momento. Eu tô sendo educado, tá? Tem gente, chefe no UOL não é tão educado assim. Olha, a gente tá investigando agora, tá tendo em questionamento justamente a questão de ministro do STF ter parentes, né? Ou sócios. Então, no jornalismo, pelo menos isso, você pode falar de tudo que você quiser, Reinaldo. Ninguém vai encher o saco de você. Fala do que você quiser. Só, eu não falo do Master. Essa fala do Feltrin, ela se encaixa muito bem, que eu quero mostrar aqui pra vocês, mas antes de avançar, eu sou aquela pessoa que
sempre prego, né? Gente, a gente tem que ampliar o debate, trazer, né, mais complexidade para ele, mostrar vínculos, conexões. Algumas coisas que acontecem no Brasil hoje, né? Você fala assim, pô, Valfrido Vardi. Você pode só falar, Valfrido Vardi é advogado do Master. Mas você pode falar, cara, sabe quem é Valfrido Vardi? É o cara que entrou com ação que acabou por suspender, né, a multa. Porque a ação, ela foi entrada... Quer dizer, eu tô na dúvida agora. Deixa eu dar uma pausa aqui, se foi essa. Pois bem, eu digo assim, a gente tem que aprofundar o debate, para você ver como tudo se conecta. Fui só chegar a informação para não falar errado, e eu não só vou falar. Aqui a gente fala e aqui a gente mostra. Para as pessoas se politizarem sobre o Brasil. Então assim, a gente não falou ali atrás a matéria da Lígia Maria. Você viu, a Lígia Maria, ela poderia ter falado da multa e ela ter falado do advogado. Porque existe um paralelo total entre a multa da JF, que foi suspendida, e o Banco Master. Vamos aqui dar uma olhada no único registro da história brasileira, Atlas Brasileiro, março de 2023. Isso daqui ia acontecer no final do ano, acho que foi outubro ou dezembro. Partidos aliados de Lula pedem ao Supremo que suspenda pagamento de multas de acordo de leniência de empresas da Lava Jato. Quem entrar com a peça são os partidos de esquerda, PSOL, PCdoB. E quem que assina? Sobre detalhes da referida ação, a coluna informava que a mesma foi assinada por Valfrido Vardi, que se apresenta como crítico dos métodos da Lava Jato. Vardi, aqui é aspas, Vardi afirmava que esses acordos contemplam evidente desvio de finalidade porque, mais do que ressarcir o horário, puseram a destruir o setor empresarial essencial para a economia nacional. O mesmo Valfrido Vardi por trás do IRE, que teve patrocínio do NED, aquele grupo que ajudou a dar o golpe de Estado contra Bolsonaro e atua no mundo todo, em parceria com a Alceide. Para você não ficar com dúvida, porque você fica assim, não, com a leniência, você tem certeza que esse daqui é o da JBS? Tem, pô. Abril de 2023, Atlas Brasileiro, página 285. Advogado de pedido de suspensão de leniências já atuou para JBS. Pessoal, Solidariedade e PCdoB são representados por ex-advogado da JBS. Quem? O Metrópolis reportava que, aspas, o advogado Valfrido Vardi entrou com ação nesta semana no Supremo, pedindo a suspensão de acordo de leniência, né? Enfim, da Operação Lava Jato. Não resta dúvidas, sabe? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E esse é um dos principais advogados do caso Master, sócio do Reinaldo Azevedo. Só que não para por aí. A gente vive um problema no Brasil que as pessoas não conhecem as pessoas e por isso acabam apoiando muitas coisas que elas não fazem a mínima ideia, quando não lacram errado, né? E eu falo pra vocês, não lavem a alma. E aqui a coisa começa a aprofundar um tiquinho. Ricardo, que é um cara de direita, realmente de direita, ele tenta lacrar dizendo o seguinte: a família de Sérgio Moro comprou um resort com a ajuda de um banco acusado de fraudar bilhões. Além disso, a mulher de Moro possui um contrato de 128 milhões sem atuação definida. Sérgio Moro tem que ser preso? Ah, não. Moro foi o juiz que trocou mensagem com o MP para prender bandido. Não. Sérgio Moro, Ricardo, ele é o ex-funcionário de Valfrido Vardi. Esse é Sérgio Moro, que recebeu a bagatela de 750 mil reais para produzir 3 pareceres. Inclusive, um desses pareceres foi contra a Vale, em favor do Benjamin Steinmetz. O Moro sentou, inclusive, para almoçar e negociar esse acordo com o Valfrido Vardi e o Valdir Simão, que foi ex-ministro da Dilma, né? Ex-ministro da CGU de Dilma. Então, é isso que eu prego, é que as pessoas que se colocam na direita no Brasil comecem a analisar o país de uma forma um pouco mais complexa, sabe? O discurso da União da Direita, ele só sabota quem realmente tenta salvar esse país, ou pelo menos consertar a nação. Não dá para continuar tapando o sol com a peneira. E é isso daqui que é a deixa para a gente começar a aprofundar várias coisas e chegar nos Soros. Chegaremos nos Soros. Vamos pegar uma treta e transformar numa torta de limão. Fazer o tempo de vocês valer a pena. Anteontem, Pedro Cerise, dono do Antagonista, postou ali aquela colagem e eu achei injusta. Porque pega ali o Paulo Figueiredo, né, antes da harmonia facial. Harmonia facial? Acho que harmonia, né? Sei lá. Aquele negócio lá que faz na cara.
Aí pega o Alan, sei lá, parecendo que esmagou a cara do Alan, fica de cavalo. Aí pega eu, com minhas orelhas grandes, fazendo o bico, e o Mafinha com inteligência artificial, assim, porque só o Mafinha, ele pegou uma foto bonita, e a foto de Mafinha é da foto fake. Eu disse, cara, como é que pode isso, velho? Sabe, é injusto demais. Eu achei que ele foi injusto, achei que tem uma predileção pelo Mafinha. Aí ele comenta, né? Esses aqui se intitulam os representantes da verdadeira direita. Hegel e Tatten diriam o que pra eles? Bom, se vocês me conhecem, vocês veem que eu falo assim, que eu não faço nem questão de ser chamado de direita. Só sou apenas um bolsonarista. Já me dou por mais do que satisfeito. E aí eu resolvi responder o Pedro Cerizzi falando o seguinte, né? Thatcher e Reagan, eles venderam o liberalismo como liberdade, mas entregaram concentração de renda e submissão financeira. A inglesa foi a funcionária do mês dos Rothschild com várias de suas medidas. Já fiz dossiê histórico com notícias da época, a gente vai acabar relembrando algumas coisas hoje. O americano do consenso de Washington só deu nome ao estrago, depois replicado com zelo por lideranças latino-americanas como Lula e FHC, ambos membros do diálogo interamericano. Thatcher e Reagan estariam me chamando de radical bolsonarista, que não aceitam a candidatura de centro-direita pró-instituições que respeita o Estado Democrático de Direito. Aí, a confusão começa a partir disso daqui. O charlatão, Rodrigo Constantino, posta o meu tweet sem a postagem do Pedro Cerizzi, parecendo que eu tô do nada falando do Reagan, da Thatcher, não é bem assim, né? E depois coloca uma postagem do Rafael. Quem merece elogios do Kim? Ruizão do PCO e apoiador do Ramais que coloca bebês vivos em fornos. Eu fico elogiando o Ruizão. Vocês me veem assim elogiando. Eu acho que no máximo eu normalmente costumo pegar vídeos e pô lá, até o Ruizão tá mostrando os absurdos que acontecem com o Bolsonaro e contra a direita, né? Você vê que essas pessoas são desonestas. E ainda querem usar, sabe, um crime bárbaro contra bebês. Tentar colocar alguma peste em mim, que eu sou uma espécie de, não sei. E depois coloca Aldo Rebelo, ministro de Lula e Dilma, presente no Partido Comunista há mais de 30 anos, tá? E o que é que eu falo sobre Aldo Rebelo? O que eu falo dele? Tem alguma coisa, tem algum grande elogio que eu fiz pra ele? Eu já falei que eu sou grato pra ele por duas coisas. Foi graças ao Aldo Rebelo que eu tomei conhecimento da história dos soldados da borracha. E a outra foi outra história que me trouxe a um dossiê, que eu vi da boca do Aldo Rebelo. Coisa que eu aprendi. Sou grato a ele pelo conhecimento. Tô mesmo, assumo. E daí? Quem merece críticas? Margaret Thatcher e Reagan. E não pode criticar, né? Aí o Constantino fala o seguinte: eu adoro quando essa turma duguinista sai do armário. O que é duguinista, gente? Dugin é o ideólogo russo, né? Vocês me veem aqui apoiando a Rússia, fazendo qualquer coisa do gênero. Aí a Atsuki fala o seguinte, né? Para enquadrar alguém na categoria X ou Y, é preciso um fato concreto, uma posição clara, algo verificável, né? Existe. O que me liga ao duguinismo? Porque se não existe, a prática se torna idêntica a daqueles que nos chamavam e ainda chamam de nazi, né? No fim, parece que não são ideias que estão sendo debatidas, mas rótulos que passam a definir pessoas. E o método, curiosamente, serve com a mesma facilidade tanto à esquerda quanto à direita. E aí eu fui lá ver alguns comentários, a maioria dos comentários que o Constantino recebeu é crítico. O Jazafá fala, pô, não entendi nada, não era tu que tava com ele, divina bancada no Bradock, fazendo até elogios, o que é que houve? Nunca vi quem fazer qualquer defesa ao duguinismo. O que eu vi foi críticas pertinentes ao liberalismo. Aliás, o liberalismo não pode ser questionado, virou um dogma agora. Aí o caboclo diz, né, pronto. Se criticar o Reagan e a Thatcher, agora é ser comunista ou duguinista. É sempre a turma que prega união da direita, né? Ele tá lá pregando união da direita, união da direita, união da direita e já tá ali, né? Desumanizando pessoas. O Rubens Herzog fala, criticar alguns deuses liberais parece que te transforma automaticamente em duguinista. É estranho, né? Uma coisa que aprendi com o Olavo foi questionar todo o consenso. Por que essas figuras que a direita liberal tem como deuses não podem ser questionadas? Que idolatria é essa? E aí, dentro dessas postagens, e agora a gente começa a falar do Soros, para dar alguma substância a esse debate, o Joaquim fala o seguinte, tá, mas e aí, o Reagan fez isso que o Kim comentou? Eu tô mentindo, gente, do que eu tô falando do Reagan? Deveria ser esse o ponto, né? O Reagan vendeu liberalismo como liberdade e entregou concentração de renda e submissão? A Tati, ela foi funcionária do mês dos Rothschild? Eu acho que seria intelectualmente mais honesto desmontar os argumentos do Kim, né, do que rotulá-lo como um duguinista. Aí o Elzi fala,
até me elogia, falando, né, ele até fez um dossiê, que é um jornalista sério. E o Joaquim José da Silva Carvalho, ele coloca a notícia curiosa e leva diretamente para o site oficial da Open Society Foundation do Soros. Ele falando o seguinte, veja este relato. Não é possível que essas movimentações que acabaram com a União Soviética tenham sido coincidências. E em que contexto ele colocou isso? Essa postagem do Joaquim, tiveram algumas pessoas falando, mas como você vai questionar o Reagan e a Thatcher? Eles foram peças centrais na queda da União Soviética. Eles derrubaram a União Soviética. Eles dois com o Papa João Paulo II. Foram 3 pessoas. Só isso. Mais ninguém. Ai de você que acha que tem algo a mais na queda da União Soviética. Eu sei que eu parei ali, eu fui dar uma lida nessa questão do Soros. Quando você abre, é um documento em inglês que dá para entender ele basicamente em 2 partezinhas bem rápidas, pegando ali só o topo e traduzindo para o português. George Soros e a queda do comunismo na Europa. Soros, presidente e fundador do Open Society, estabeleceu sua reputação global como filantropo em meio à transformação dramática da Europa Oriental e Central, que se seguia à queda do Muro de Berlim em novembro de 89. Olha só, derrubar o Muro de Berlim, né, acabar com a União Soviética, foi a chave para o George Soros se limpar de toda a sua imagem queimada de um grande especulador que atuou ativamente contra a Bolsa da Inglaterra, provocou crise na Ásia. Agora é um filantropo. Soros desempenhou um papel único no drama da época, usando sua fortuna tanto para aliviar a dor da ruptura econômica que veio com o colapso do antigo sistema comunista, quanto para lançar as bases para uma visão inclusiva de democracia que perdura em toda a região até hoje. Democracia estranha essa democracia do Soros, né? Mas vamos dar uma olhada. Aí depois tem ali uma linha do tempo das principais coisas que o Soros teria feito para ajudar a derrotar a União Soviética. E obviamente não foi só o Soros. Ali, né? George Soros e a queda do comunismo na Europa. Em 1980, com a Europa Oriental e Central firmemente sob controle soviético, Soros começou a conceder bolsas de estudo para um pequeno grupo de dissidentes que ousavam desafiar o sistema, permitindo que viajassem para estudar nos Estados Unidos. Ele também começou a financiar grupos dissidentes como a Carta 77 na Tchecoslováquia, o Sindicato Solidariedade na Polônia e os irmãos Sakharov e seus aliados na União Soviética. A gente estava comentando, inclusive ontem, ou foi anteontem, que o Olavo tem uma tese que o Alan dos Santos já expôs em vídeo, desenhando num quadro, que você teria 3 blocos querendo o controle global. O bloco globalista, o do Soros, o bloco russo-chinês, aí, que o Olavo chamava na época de eurasiano, e o califado muçulmano. Assim, eles podem até trabalharem juntos em determinados momentos, mas no final do dia só tem espaço para um reinar. 1984. No início da década de 80, com a Hungria em dificuldades econômicas, o governo comunista permitiu que Soros estabelecesse uma fundação que oferecia bolsas de estudo abertas e financiaria eventos culturais e intercâmbios acadêmicos. A fundação começou a gastar cerca de 3 milhões por ano, buscando sempre que possível para grupos de indivíduos que exploravam os limites da tolerância política e cultural. Em 86, Gorbachev, da União Soviética, lançou as novas políticas, né? A Glasnost, que é a abertura, e a Perestroika, a reestruturação. Foi um processo basicamente de troca, né, dos comandos das grandes instituições, sei lá, empresas estatais russas, né? E porque tanto que eu já usei essa reflexão uma vez em vídeo, que FHC é o pai da Perestroika brasileira. Não tem um Brasil antes depois de FHC, que ele sai vendendo tudo, sai modificando o funcionamento dessas agências reguladoras que trabalham em parceria para manter o Brasil nas mãos de pessoas como Daniel Vorcaro? Pronto. Soros, vendo o Gorbachev fazendo isso, com o objetivo de revitalizar um sistema unipartidário cada vez mais moribundo. Naquele mesmo ano, Soros foi autorizado a abrir uma fundação privada na Polônia, seguida em 87 com o relaxamento das restrições por um escritório em Moscou. Gorbachev, inclusive, ele cresceu muito na luta em prol da Agenda Verde. Ele criou a Green Cross, tipo assim, não tem a cruz vermelha, a dele era a cruz verde. Se vocês estudarem, pesquisem depois, é interessante. O papel do Gorbachev no avanço da Agenda Verde, da Agenda ESG. Em 1989, a queda do Muro de Berlim em novembro foi o ápice de um colapso gradual do controle comunista que começou com a remoção pela Hungria da cerca elétrica de 240 quilômetros em sua fronteira com a Áustria. A liberdade de viajar significou o fim das economias e políticas controladas pelo Bloco Oriental. Soros agora podia abrir mão
para abrir mais de 20 fundações nacionais em toda a região, no que ele chamou de período explosivo de crescimento, apoiado financeiramente pelo enorme sucesso de seu fundo de hedge, criando o núcleo do que se tornou hoje a Open Society Foundations. Tem mais informações sobre isso. É um vídeo, eu mando, porque está em inglês, eu podia ir lendo e falando para vocês, só que o Soros fala tão devagar, eu prefiro mandar. Esse vídeo eu vou mandar lá no Telegram. Quem posta esse vídeo aqui, inclusive, é um perfil de esquerda, se pensar a história. O bilionário Soros, patrono do Open Society, se gaba de sua participação na dissolução da União Soviética e dos levantes anticomunistas dos anos 80, que resultaram na queda do bloco socialista, e admite ter a intenção de repetir o processo na Rússia. Obviamente, pensar a história não quer que isso aconteça na Rússia, né? O Soros não é um comunista, mas o Soros, obviamente, é um cara de esquerda. Ele é o famoso liberal progressista. Ele é tipo a Tabata Amaral. Em 2022, no episódio 858, que era um dossiê, a gente falava sobre desestabilização. Histórias similares a essa da participação do Soros, né, no leste europeu e de como ele causava confusão, tinham sido abordados naquela época. A gente falava em vídeo sobre uma thread que foi o Luiz Paulo que tinha escrito. Aqui são todos os prints da época. Pesquisando encontra. Quer dizer que a Open Society Foundation está na Ucrânia desde 1990? Quem imaginaria alguma intenção globalista, hein? Contém ironia. E o que a gente comentava na época? A International Renaissance Foundation era um braço da Open Society, né? Parte da Open Society. Foi estabelecida em Kiev em abril de 90. Na época, a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética em rápido colapso, colocando a nova fundação na vanguarda do esforço dos Soros para usar a sua fortuna para ajudar os antigos estados comunistas da Europa Central e Oriental. Em 94, a International Renaissance Foundation era o maior doador internacional do país, com um orçamento anual de aproximadamente 12 milhões para projetos que iam desde o retreinamento de dezenas de milhares de soldados desativados até a criação de centros de artes contemporâneas. Imagine 12 milhões de dólares na época, quanto isso não valia em um país em frangalhos, com a economia quebrada, que era a Ucrânia. O cara basicamente dono do país. Ele comprou realmente na baixa da baixa da baixa. Nos anos 2000, a fundação orientou-se em torno da integração europeia, o projeto da União Europeia, né? Enquanto mobilizava recursos para ajudar as pessoas afetadas pelo conflito após a invasão russa e a anexação ilegal da Crimeia em 2014. Aí estava ali em 2019 os gastos dos Soros, né, com práticas democráticas e direitos humanos. Vocês sabem como é direitos humanos e o que é que Soros gasta isso no Brasil. E a gente também apontava na época, né? 9 fatos sobre a Fundação Internacional do Renascimento. Primeiro, combater a corrupção, fortalecendo a transparência e a prestação de contas, sempre foi uma prioridade para a International Renaissance Foundation, que financiou projetos de jornalismo investigativo como a All Money e grupos como a Transparência Internacional. A Transparência Internacional no Brasil, o grupo ligado ao Deltan Dallagnol, é financiada pelo Soros. A Transparência Internacional é financiada pelos Soros ao redor de todo o mundo. O Intercept já foi apoiado pelo Soros. O Intercept é ou não é projeto de jornalismo investigativo, que também recebeu apoio do Pierre Omidyar na sua fundação. O originalzão, não, o Intercept original. Você acha que isso aí é aleatório? Como é que o Intercept atua normalmente? Tá caladinho na era Lula, né? O Intercept, sem nenhuma denúncia. A fundação e seus beneficiários foram apoiadores ativos da criação do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia em 2014 e ajudaram os legisladores a desenvolver uma nova lei anticorrupção. Já imaginou como é a lei dos Soros? Será que tem alguma brecha? A fundação e seus parceiros têm apoiado ativamente o trabalho do Tribunal Penal Internacional na Ucrânia. E esse episódio a gente mostrava como o Moro queria trazer para o Brasil a ideia de um Tribunal Penal Internacional Anticorrupção. A International Renaissance Foundation apoia o desenvolvimento de meios de comunicação independentes, né? Imagina o que é a mídia independente lá. A fundação apoia a criação do Stop Fake, uma iniciativa liderada por 2 professores universitários dedicados a expor mentiras e mitos sobre a Ucrânia. A Fundação dos Soros, né, também, enfim, apoiou a modernização do sistema educacional. O que Lema faz no Brasil, mudando o currículo das escolas, que acho que vocês estão muito satisfeitos, né, que os filhos de vocês andam aprendendo, o Soros fez isso lá atrás, ajudando a transformar a forma como esses assuntos eram concebidos e ensinados, né? Imagine. E aí eu tô comentando tudo isso por quê? Do Soros. A gente vai voltando à postagem do Constantino.
As pessoas não fazem ideia que é Valfrido Vardi. As pessoas não conseguem juntar o Valfrido Vardi agora, da defesa do Vorcaro com Sérgio Moro, nem com a suspensão das multas de 10 bilhões de reais da JF e os partidos de esquerda. O Valfrido Vardi também é amigo pessoal de Guilherme Boulos. Abriu o Atlas, eu acho que de janeiro de 2024, Agentes Ford, vai ter alguns comentários sobre isso, que eu tô falando do Boulos. Tô quase certeza, mas não vou abrir não. Aí você vê, né? Agora o homem e a mulher que mais lutaram contra o comunismo e ajudaram na queda do Muro de Berlim não são de direita, meu Deus. Quem será a próxima de vítima? Olavo de Carvalho? Aí vem a Cláudio Wilde, que bizarro. Vocês entendem o que é a direita no Brasil? Em algum momento eu falo que Thatcher e Reagan não são de direita. Eu sou a pessoa que diz que até o MBL é de direita, que Nando Moura é de direita e que defendo que existem vários grupos diferentes que são de direita. Eu só não quero estar nesse bloco que eles estão. Eu nem quero ser de direita. Eu quero ser bolsonarista. Assim, a desonestidade e o emburrecimento já tomou conta da direita. Sabe? Essa senhora Cláudia até me segue há anos. Há mais de 10 anos aí no debate público, sabe? Eu acho bizarro ver esse tipo de comentário. Isso mostra, gente, o quanto a direita brasileira é burra. Não, assim, sei lá, carece de conhecimento, de reflexão, mas burrice é burrice. Não vamos também ficar assim por causa de palavra que machuca. Ninguém é woke, né? E você vê o cara ainda fica assim, ó, qual será a próxima vítima? Olavo de Carvalho? Vocês que acompanham a maior parte dos canais, vocês já viram alguém nos últimos, sei lá, 3, 4 anos se dar o trabalho de tentar resgatar alguma coisa de Olavo de Carvalho que não sejam ataques a Bolsonaro? Porque acho que, tirando eu não lembro de ninguém trazendo textos e mais textos de Olavo de Carvalho, postagens antigas de Olavo de Carvalho, vídeos antigos de Olavo de Carvalho, falando sobre economia, globalismo, livre mercado, liberalismo, Partido Novo, PSDB, Lula, falando sobre os militares. Agora, a última vez que falou de Olavo agora foi agora, no caso do Roquete, que prendeu o Felipe Martins. Eu pegava lá a thread do Olavo de Carvalho falando do Roquete, de algumas confusões que rolaram no MEC. Então, vocês entendem a cena de desonestidade que já tomou parte da direita? Só que tem coisa mais curiosa pra gente falar. Voltando naquele questionamento ali do Joaquim, né? Se o Constantino não quer refutar os meus argumentos sobre o Reagan e a Thatcher, eu vou me dar o trabalho de explicar para vocês por que eu falei que o Reagan e a Thatcher venderam o liberalismo como liberdade, mas entregaram constatação de renda e submissão financeira. Falar sobre essa história aí da Thatcher, com os Rothschild, dentre tantas outras coisas, né? Vamos nos dar esse trabalho, que vai valer a pena. Pegando meu parceiro de todas as horas, ChatGPT, pedi, né, ele me explicar de uma forma que bolsonaristas fossem entender. E ele coloca isso em uma linguagem bem bacana. A gente vai falar disso, a gente vai falar sobre Bolsonaro, falaremos de Bolsonaro, falaremos sobre o Enéas. E aí, Bolsonaro? Bolsonaro está mais próximo do Enéas ou do Reagan e da Thatcher? Em termos concretos. E o Trump? Como é que entra nessa história? E a direita brasileira? E Flávio Bolsonaro? E o futuro do Brasil? Mas vamos lá. Eu falava o seguinte, companheiro GPT, você podia escrever uma explicação para um bolsonarista entender que Reagan é uma espécie de PSDB novo e que ele não é admirado por Trump, pelos principais ideólogos, jornalistas, influenciadores e comunicadores do trumpismo. Não é que ele seja tratado como inimigo, mas ele não é exemplo de nada, no máximo, né, do discurso patriótico, já que no restante, o Reagan foi um dos principais responsáveis pela desindustrialização americana, fortalecimento do deep state financeiro de Wall Street, que seria a Faria Lima, né, eu botei barra globalista, e também pela sua relação com Paul Volcker e os Rockefeller. E aí o ChatGPT fala, né, para entender por que Reagan não é referência para o trumpismo, é preciso separar retórica patriótica e resultado político real. O Reagan falava bonito, exaltava os Estados Unidos, usava símbolos nacionais e tinha um discurso firme contra o comunismo. Isso agrada os conservadores até hoje, inclusive os bolsonaristas. Mas o problema do Reagan não está no discurso, e sim no projeto econômico e institucional que ele consolidou, as suas ações práticas. Falar todo mundo fala. E fez o quê? Na prática, o Reagan foi uma espécie de PSDB novo americano. Foi liberal na economia, alinhado ao sistema financeiro, defensor da globalização nascente e profundamente conectado às elites de Wall Street. A gente vai adentrar e se aprofundar nisso.
Foi durante o reaganismo que os Estados Unidos aceleraram a desindustrialização, jogando fábricas para fora do país, principalmente para a Ásia. Esse processo de buscar o lugar com a mão de obra mais barata de todos, para ter o produto mais barato de todos, vem da era Reagan. A industrialização chinesa, que contou com o apoio das empresas americanas, agradeçam ao Reagan. É o problema que o Trump está tentando consertar. Isso destruiu o emprego industrial americano, enfraqueceu o trabalhador comum e acabou fortalecendo bancos, fundos e corporações financeiras. Exatamente o oposto do que Trump defende quando fala em America First, reindustrialização e soberania produtiva. Estamos lidando com pessoas antagônicas. Além disso, Reagan não enfrentou o Deep State americano, ele se aliou a ele. Sua relação com Paul Volcker e o establishment ligado aos Rockefeller mostra isso claramente. Volcker foi peça-chave na consolidação do sistema financeiro poderoso, tecnocrático e distante do povo. Eu não sei se na história americana a gente teve um período com a Selic deles tão alta quanto foi na época do Volcker, que chegou a meter 20% do dia para a noite, que passou a mandar mais do que políticos eleitos. Esse sistema é justamente o que Trump identifica como inimigo interno. Por isso, entre Trump e Reagan existe uma diferença fundamental. Reagan confiava no mercado global e nas elites financeiras. O Trump desconfia delas e as confronta. Trump nunca fez de Reagan um modelo político. No máximo, é do tom patriótico, mas rejeita o núcleo do reaganismo. Livre comércio restrito, financiarização da economia e submissão ao globalismo. Entre os principais ideólogos, jornalistas e influenciadores trumpistas, Reagan não é tratado como inimigo, mas também não é referência. Ele é visto como parte de um ciclo antigo, responsável por erros que explodiram décadas depois. Desigualdade, decadência industrial, dependência externa e um Estado capturado por interesses financeiros. Em resumo, Reagan falava como um conservador, mas governou como um liberal globalista. O Trump fala como um populista nacionalista e tenta ser antissistema. Eu gosto do Trump, eu não gosto do Reagan. Por isso, para o trumpismo, o Reagan não é exemplo. É apenas um político do passado que teve boa retórica patriótica, mas ajudou a criar exatamente o problema que Trump tenta enfrentar. A gente falar rapidinho aqui do Paul Volcker, vá lá no Atlas, junho de 2024, ou sei lá, eu não sei se está assim, dossiê Bacen, bota assim, dossiê Volcker se tu quiser ver em vídeo, deve achar alguma coisa no canal. Como é que... Procura aí, tu vai achar. Foi ano passado, foi ano retrasado, junho de 2024. Tu vai lá na página 359, aí tá ali, ó. Morre Paul Volcker, ex-presidente do Fed, que provocou o choque de juros nos Estados Unidos nos anos 1980. A principal dela foi o aumento de juros que chegaram a 20% em junho de 1981. O aumento dos juros americanos interrompeu a trajetória de alta dos preços no país, mas lançou a economia americana na recessão e teve um desdobramento terrível para a América Latina. A dívida dos países da região cresceu, levando as nações a decretar moratória e mergulhando-os na chamada década perdida, marcada por baixo crescimento, déficit fiscal e hiperinflação. Inclusive, para tentar entender o processo inflacionário do Brasil sem entender esse processo, você não vai entender nada. Não é só porque foram moedas mal formuladas. Não só foi isso, gente. E também para entender o sucesso do plano real, sem entender algumas práticas que o próprio Paul Volcker defendeu que fossem adotadas no Brasil, você não vai entender porque o real conseguiu estabilizar a inflação. Mas enfim, você vai avançando, aí a gente comenta sobre o Banco Central, como foi criado, algumas coisas, o tripé macroeconômico, na verdade, como foi criado, a história do câmbio flutuante. E a gente está comentando aqui, você vai, até pulei uma página que é a 360, que tem um dossiê histórico, é um dossiê da inteligência brasileira fazendo as denúncias sobre câmbio flutuante. Mas não quero entrar nisso no vídeo de hoje. Ao destruir a inflação nos Estados Unidos, Volcker tornou a dívida do Brasil impagável. Não foi aleatório. Aí você andando, tava ali, né? Jornal americano critica os megaprojetos do país. Os Estados Unidos têm um papel central no desmonte do Estado brasileiro. Eles chegaram a criticar, por exemplo, o que viria a ser lá o polo petroquímico, por exemplo, de Camaçari, as coisas que o Brasil está tentando fazer. Não tem para ficar investindo nisso, é maluquice, tá gastando dinheiro com a coisa errada. Nem dei zoom. Aí tinha outra notícia, bom negócio. O Volcker veio ao Brasil, né, com uma bela articulação política de um grupo de empresariais que queimaram 20 milhões no lobby da revisão constitucional. Empresários fazendo lobby. Vocês já viram essa história, né?
Por menos de 100 mil dólares, trouxeram o ex-presidente do Fed, que em sua palestra no Rio disse que a estabilização depende de tudo que os liberais sonham. Banco Central independente, maior liberalização da economia, fim dos monopólios, reforma estrutural do Estado com privatização de estatais e da Previdência. Lobby. Quem trouxe esse cara para falar já estava torrando mais de 20 milhões de reais em lobby. Lobby. Isso é o que eu falo para vocês, que quando você lê a imprensa brasileira, principalmente os cadernos de economia, tudo ali é propaganda dessas mesmas ideias. E são as ideias globalistas. Outra notícia dessa participação, né? Ele foi falar na Firjan, e aí na época o Haddad estava recebendo um prêmio da Firjan também. Eu falava, olha como as coisas não mudam, né? O Haddad recebe um prêmio em 2024 na Firjan, e 30 anos antes o Volcker estava na Firjan. Enfim, né? E aí tinha uma notícia lá da tribuna da imprensa do Hélio Fernandes, que escreve esse texto, e aqui eu dei um zoom, né? O FMI planejou a bancarrota do Brasil, México e Argentina. Aqui eles vão falar sobre o consenso de Washington e diálogo interamericano. E aqui estava a denúncia, ó, gente, 23 de janeiro de 2007. Pelos Estados Unidos, quem estava nessa linda reunião? Rockefeller, Ronald Reagan, Paul Volcker, George Soros, Jeffrey Sachs. Aí estava o Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Lula, Celso Laffer, José Serra, Roberto Marinho. Olha o Roberto Civita, o ex-patrão do Jairo Leal, da Revista Oeste. Ah, nem lembrei, rapaz. Na época eu não sabia que era o Civita, agora eu sei, né? Teria grifado. Eu teria grifado o Civita, né? A gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Eu agradeço a vocês. Tá entendendo? Então, aqui, essa é a turma do Reagan. Aí volta, né? Você poderia explicar como, assim, as conexões de Reagan com o consenso de Washington e como isso foi maléfico para o Brasil e como Lula e a FHC levaram essa política à frente? O consenso de Washington não foi uma teoria neutra, nem um simples conjunto de boas práticas. Ele nasceu no fim dos anos 80 como agenda política e econômica do establishment americano, formulado por FMI, Banco Mundial, Tesouro dos Estados Unidos e grandes bancos, todos fortalecidos pelo reaganismo. Reagan não assinou o consenso de Washington, mas ele foi o presidente que criou o ambiente político e institucional para ele existir. Foi sobre Reagan que se consolidaram a financiarização da economia, a ideia que o Estado deve servir ao mercado financeiro, a abertura comercial irrestrita e a submissão de países periféricos às regras do capitalismo internacional. E o consenso definia coisas como privatização em massa, abertura total ao capital estrangeiro, desregulamentação financeira, a destruição de políticas industriais nacionais e dependência de crédito externo. Para países como os Estados Unidos, isso significou enriquecer Wall Street, Faria Lima, os globalistas. Para países como o Brasil, isso significou a perda de soberania. É só olhar, né, o Mubadala, um fundo soberano de Abu Dhabi, comprando tudo no Brasil. O impacto disso no Brasil, menos indústria, mais dependência. Quando o Brasil passou a aplicar essa agenda, o resultado foi previsível. Enfraquecimento da indústria nacional, venda de ativos estratégicos, aumento da dependência de commodities, submissão ao sistema financeiro internacional, perda de capacidade de planejamento de longo prazo. O Brasil deixou de pensar como nação e passou a pensar como filial de um sistema global. Tu quer ver alguma coisa? Tu consegue pensar em alguma grande obra de infraestrutura do Brasil, que existe até hoje, as grandes rodovias, os grandes, sei lá, usinas hidrelétricas e tudo mais, alguma coisa que foi criada depois dos governos militares? Tem a de Belo Monte, para ser uma coisa grande. E ainda assim foi sabotada. Mas tu consegue ver assim como o Brasil parou depois disso? Como a redemocratização que vem na esteira desse processo destruiu o Brasil? Gente, todos os dias vocês acordam, todos os dias vocês trabalham, todos os dias vocês produzem e o Brasil está andando para trás. Não pode ser só o Lula gastando mais do que arrecada. Essa explicação é muito simplória. É uma política maléfica no final do dia, sabe? A política como um todo, como as coisas estão sendo colocadas, as prioridades, as alocações, o que pode e o que não pode ser feito, os freios que colocam, por exemplo, da agenda verde, que não pode construir nada, isso não é aleatório. É um empobrecimento planejado. E aqui entra o ponto que muita gente não gosta de admitir. Isso não foi culpa só do PSDB, mas também do PT. E ontem a gente estava comentando que Lula fez mais concessões do que todos os presidentes, mais que Bolsonaro, mais que FHC. Lula é o rei do raio privatizador.
E não é piada. FHC foi o operador explícito do consenso de Washington no Brasil. Privatizações, abertura financeira, submissão ao FMI, tudo isso foi feito sem vergonha nenhuma, com um discurso técnico e civilizatório. Já Lula fez algo mais sofisticado e para muitos mais perigoso. Ele manteve toda a estrutura, acalmou o mercado, fortaleceu os bancos. Isso aqui ninguém vai duvidar, né? Lula é o pai dos bancos. Respeitou os contratos, manteve a financiarização e usou os programas sociais para conter a revolta popular. Fica quieto aí, deu cala-boca no povo. Ou seja, FHC aplicou consenso com orgulho, Lula aplicou consenso com retórica popular. O sistema continuou o mesmo, mudou apenas a embalagem. Não é isso que a direita fala sobre o teatro das tesouras, duas faces da mesma moeda? Diálogo interamericano, a cola entre Reagan, FHC e Lula. Aqui está o elo que quase ninguém menciona, o diálogo interamericano, que o Civita, inclusive, fazia parte. O ex-patrão do Jairo Leal, da Revista Oeste. Enfim, estava muita gente lá dentro. FHC é membro histórico do diálogo. Lula também passou a integrar esse circuito a convite do FHC. No vídeo de ontem ou foi anteontem? O vídeo não, foi vídeo tem um tempo. Foi na época do Lula falando do Maduro. Quando o Maduro caiu, eu relembrei. É um dossiê de 89, de uma viagem do Lula aos Estados Unidos em 89, que o Lula vai se encontrar com Peter Bell, que é quem financia o FHC em 69 para criar a Fundação Ford, e que na época o Peter Bell era o vice-presidente do diálogo interamericano. Ali Lula já estava recebendo sua filiação e também se encontrou com os Rockefeller. Enfim, Lula também passou a integrar esse circuito, sendo aceito como a esquerda confiável, justamente porque não rompeu com a arquitetura econômica herdada. Quando eu falo para vocês, gente, a direita entende o que é a direita permitida. Você sabe o que é a direita permitida? Governadores democráticos. Lula é a esquerda permitida. Fica muito mais fácil de entender. Existem várias esquerdas e Lula é a esquerda permitida. Eu acho que não fica difícil de compreender na cabeça de vocês por quê. O diálogo interamericano, ele não existe para defender o povo latino-americano. Ele existe para garantir previsibilidade ao capital internacional, impedir projetos nacional-desenvolvimentistas, domesticar tanto a direita quanto a esquerda. É o mesmo espírito do consenso de Washington, só que atualizado. E por que isso importa para bolsonaristas e trampistas? Porque o trampismo e o bolsonarismo, eles surgem exatamente como reação a esse modelo. Surge para quê? Para ser a força antissistema. Eles rejeitam a desindustrialização. Eu rejeito. Rejeita o domínio do sistema financeiro. Eu não aceito que esse país seja dominado por Daniel Vorcaro, por André Esteves, pela família Setúbal do Itaú, pela família Moreira Salles do Itaú Unibanco. O discurso técnico que esconde interesses. O meu chat GPT tá bem treinado, não é pra nada, não. Parece até eu falando. A elite global que decide tudo de longe do povo, né? A elite burocrática não eleita. Por isso, Reagan não é referência para Trump, FHC é inimigo declarado e Lula é visto como parte do mesmo sistema, mesmo fingindo oposição. Resumindo de forma bem clara, Reagan ajudou a criar um mundo do consenso de Washington, o consenso destruiu a soberania econômica do Brasil, FHC aplicou essa agenda sem disfarce, Lula manteve a mesma estrutura com o discurso social, ambos circularam e circulam no diálogo interamericano que serve aos mesmos interesses. Direita globalista e esquerda domesticada são duas faces do mesmo sistema. O trumpismo e parte do bolsonarismo nasce como reação a isso. Aí eu falo, e a Margaret Thatcher? É quem também vota para mostrar o ponto dos Rothschild, né? Diferente do Constantino, temos argumentos e notícias. Qualquer um pode ler por si mesmo. E a Tati, hein? Também precisa de uma explicação dando destaque para suas ações econômicas que caíram como uma luva para os banqueiros Rothschild, em especial nos processos de privatização, e a postura dela nas pautas de costumes, como a questão do aborto. Tati costuma ser vendida como uma ícone do conservadorismo. De fato, ela tinha uma postura firme, linguagem dura, enfrentava sindicatos, defendia a autoridade do Estado. Isso cria identificação imediata com conservadores. Mas, porém, entretanto, todavia, assim como Reagan, o problema não está no discurso, está no modelo econômico que ela implementou. Na prática, Thatcher foi uma das principais responsáveis pela transformação do Reino Unido numa economia financeirizada, centrada na City de Londres e desconectada da indústria nacional. City de Londres é o nome da Faria Lima da Inglaterra. Nos Estados Unidos é Wall Street,
Em Londres é a City de Londres e no Brasil é a Faria Lima. Aí você entende e é o mesmo funcionamento. Privatizações, um prato cheio para os grandes bancos. O grande marco do thatcherismo foi o de privatizações, energia, telecomunicações, siderurgia, transportes e setores estratégicos do Estado britânico. Essas privatizações foram vendidas como eficiência e modernização, o mesmo papo aplicado no Brasil, mas na prática beneficiaram grandes bancos, fundos e dinastias financeiras tradicionais. E por que beneficiou esse pessoal? Pelo motivo que eu falo para vocês. Vocês estão diante de coisas que, ao serem vendidas, os valores para adquirir são altíssimos, são gigantescos. Só quem é extremamente rico tem condições de comprar essas coisas. E, normalmente, os super ultra ricos são pessoas que vocês odeiam. É André Esteves, é a família Setúbal, é Moreira Salles, é Daniel Dantas, é a BlackRock, é a Vanguard. Enfim, quem acabou comprando foram quem tinha capital, informação e acesso político para comprar ativos estratégicos a preços favoráveis. Eu deixei o melhor exemplo por final, Joesley Batista da JBS. A privatização da Eletrobras, a mais recente das grandes estatais brasileiras. A gente viu agora em 2024, em junho, os irmãos Batistas comprando as termoelétricas no Amazonas. O que é que o Lula fez? Colocou ainda MP para tu pagar a conta. E a justificativa da Eletrobras para vender foi que isso fazia parte do programa de descarbonização da Eletrobras para atingir o Net Zero. Pega no Atlas de junho de 2024 que vocês vão achar isso. Inclusive, é o mesmo Atlas que está o Paul Volcker. Vocês estão entendendo, gente? Isso é na prática. A teoria é linda e maravilhosa. Eu vivo na realidade. Você pode viver na teoria ou você pode viver na realidade. A escolha é sua. O mundo real ele é muito mais triste do que o mundo de ilusões. Enfim, é nesse contexto que entram nas famílias bancárias históricas, como os Rothschild, não como teoria conspiratória, mas como atores naturais de um sistema financeiro que a Thatcher fortaleceu. A City de Londres, já dominada por bancos globais, tornou-se ainda mais poderosa, enquanto a base industrial britânica foi desmontada. O resultado: menos fábricas, mais especulação financeira, dependência de serviços financeiros, enfraquecimento da classe trabalhadora produtiva. Isso é o mesmo modelo que depois foi exportado para o mundo via globalização. No mês de julho de 2024, que inclusive está registrado lá no Atlas, a partir da página 366, os Rothschilds. Começamos falando do Macron. Eu não sabia que o Macron tinha sido funcionário do Banco Rothschild. Você sabia? Eu não sabia. Eu vim saber na época. Eu tenho que aprender uma coisa nova todo dia para poder contar para vocês, né? Para fingir que eu tô aprendendo, né? Enfim, aí a gente ia passando. Na página 374, um texto. O colonialismo de antigamente, antes da guerra, agora se chama globalização, privatização e doação. Ou seja, o colonialismo agora é globalismo. Globalismo é a nova forma de colonialismo, porque realmente o Brasil parece uma colônia do Fórum Econômico Mundial, do Jorge Soros e tudo mais. Aí falava, né? Além dos empresários chapa brancas, pelegos de luxo da Fiesp, Febraban, Firjan, mesma turminha de sempre Daniel Dantas, ACM, Marcílio Marcos Moreira, esse aqui aparece vários dossiês, junto com o Walter Moreira Salles, enfim, né? Ex-ministro do Collor, a Mary Lynch, os lobistas no papel da venda da Vale. Aí ia passando para chegar aqui nesse final. Nesse final a gente falava da Margaret Thatcher, né? Enquanto o mundo inteiro olha para a Atlanta e para as Olimpíadas, o Brasil se preocupa com a Olimpíada da roubalheira, do assalto, da privatização, doação sem dinheiro, a Olimpíada da impunidade. Esse exemplo de privatização veio da Inglaterra, inventado por Dona Thatcher. Ela privatizou apenas 17% das estatais. Assim mesmo, perdeu o poder e a carreira. E os conservadores em maio perderão o governo para os trabalhistas. Precisamos repetir esse exemplo e varrer esses neoliberais do poder. O processo da Margaret Thatcher, inclusive, além de fortalecer os Rothschild, entregou o poder de volta na mão da esquerda. Aí a gente escrevia no Atlas. A matéria se encerrava com a informação que se deveria provocar a introspecção de todo brasileiro conservador que idealiza Margaret Thatcher. Hélio Fernandes argumentava que ela foi uma figura central na implementação da agenda de privatização na Inglaterra, uma estratégia neoliberal que culminou na derrota do Partido Conservador para os trabalhistas. Aí na página seguinte, 376, tem essas duas notícias aqui que envolvem também a Margaret Thatcher.
Jornal do Comércio, 4 de dezembro de 1986. A mais recente instituição privatizada pelo governo conservador da Thatcher, né, à procura de doações da British Gas, encerrando foi a British Gas Corp. O banqueiro Nathan Mayer Rothschild fizeram um apelo às grandes instituições para que garantissem o êxito do projeto de privatização do governo. Olha quem estava trabalhando para o projeto de privatização da Thatcher avançar, o Rothschild. Ele fez um apelo. Né? André Esteves faz um apelo a Faria Lima para ajudar o processo de privatização do Tarcísio. É tipo isso. Eu tenho que gostar da Margaret Thatcher, sabe? A queridinha dos Rothschild. O governo conservador da Thatcher estava empenhado na privatização de sua mais grandiosa empresa pública de gás, a British Gas Corp, né? No palco deste empreendimento surgiu o banqueiro Rothschild, convocando as grandes instituições para garantir o sucesso da privatização. Esta revelação nos leva a questionar: pode realmente Margaret Thatcher ser enaltecida como uma das grandes líderes da direita? Aqui foi o que eu escrevi na época. E realmente fui eu, esse capítulo foi o que eu escrevi no Atlas. A notícia é a seguinte: Inglaterra começa a vender a BP. Hoje é uma das maiores petroleiras do mundo, né? Eles só querem comprar empresas que dão lucro. Os preparativos para a maior privatização já tentada pelo governo foram lançados ontem com a abertura do Escritório de Informação sobre Ações da British Petroleum. A venda dos títulos está programada para fins de outubro. Mais uma vez, né? A Anthony Alt, diretor da Nathan Mayer Rothschild, a empresa que assessora o governo na emissão de ações. Lembra de um vídeo que eu mostrei esses dias do André Esteves falando que o BTG foi o principal banco que participou dos projetos de concessão e privatização do governo Bolsonaro e que ninguém reclamou? André Esteves ganhou muito dinheiro com o processo, os Rothschild também. Margaret Thatcher ajudou a enriquecer os Rothschild, que anos depois foram os Rothschild que ajudaram a precificar com preço lá embaixo a Vale do Rio Doce para ser vendida. E eu acho que está nesse dossiê também. Eu tenho gostado da Margaret Thatcher, a funcionária do meio dos Rothschild. E se eu não gosto, eu sou duguinista. Vocês entendem como o debate brasileiro ele é raso e que isso não vai nos levar a lugar nenhum no final do dia? Muito mais importante, aí fica assim, não, porque tem que criticar o Lula. Ah, beleza, velho. Eu tô criticando aqui o Lula porque o Lula apoia todo esse processo. O Lula é parte desse grupo, dessa gangue. Pra mim isso aqui é uma gangue. O Lula faz parte disso daí. Lá no Consenso de Washington. É um globalista. Acabou de falar dele que ele fez para ajudar a JBS. Não tá criticando o Lula, mas sim, qual a direita que a gente vai criar? A gente vai criar o quê? Uma direita que vai continuar fortalecendo o globalismo para se proteger do Lula? Vocês não estão percebendo que o Lula é uma cortina de fumaça? O Lula é uma marionete que para a direita se livrar do Lula, a direita tem que seguir a agenda dos chefes do Lula. Então os chefes do Lula vencem ou vencem? Porque se o Lula se reeleger, eles vencem. E se a direita vencer, os chefes do Lula vencem porque vão usar o Lula para a direita seguir avançando com a mesma agenda. Quando a gente vai conseguir romper esse ciclo? Mas vamos avançar que a gente tem que falar de Bolsonaro ainda. Temos que falar do Jair do Enéas. Em 21 de agosto de 87, o Jornal do Comércio trouxe à tona uma nova dimensão da privatização sob o governo Thatcher, né? A iminente privatização da BP. O Banco Rothschild, mais uma vez, assumiu o papel de destaque assessorando a administração na emissão das ações. Este panorama revela um padrão. Tanto no Brasil quanto em outras nações, a privatização tem sido impulsionada por grupos globalistas que se concentram em setores fundamentais para o funcionamento dos estados. Eles querem comprar ações hidrelétricas que já estão construídas. André Esteves e Joesley Batista, eles não querem construir uma hidrelétrica, eles querem comprar as que estão prontas. André Esteves e Joesley Batista, eles não querem construir uma rodovia do nada. Eles querem pegar um que já está pronta e colocar praça de pedágio para você pagar. E fica, vamos vender pro André Esteves, vamos vender pro Joesley Batista, vamos vender pro Daniel Dantas, pro Nelson Tanuri. Todos os nomes são esses. E a única coisa que o brasileiro tem para fingir que esse processo de privatização foi bom foi a privatização das telecomunicações. Como se o mundo não tivesse evoluído, né? A telefonia deu certo porque privatizou, né? Porque o mundo evoluiu, porque tem celular, porque tem 5G, porque tem isso, daquilo outro, né? Tá bom. Thatcher e a financiarização do Ocidente. Assim como Reagan, Thatcher fez a mesma bosta. Esse modelo enriqueceu bancos,
empobreceu a soberania nacional. Hoje o Reino Unido paga o preço disso. A economia é frágil, dependente da City, né, da Faria Lima deles, e com dificuldades industriais sérias. Ficou na mão da Rússia, inclusive. Por isso, trumpistas não veem Thatcher como referência, apesar do discurso duro dela. Ela ajudou a criar o mesmo sistema que Trump tentou enfrentar décadas depois. Falta de costumes, longe do conservadorismo cristão. Outro ponto pouco falado entre conservadores é que Margaret Thatcher ela não era conservadora nos costumes no sentido clássico. Ela não liderou nenhuma cruzada contra o aborto. Já era legal desde 67 no Reino Unido. Ela não fez nada para tentar reverter. E tem gente que fala que, inclusive, ela era favorável. Seu conservadorismo era mais institucional e econômico do que moral ou cristão. Ou seja, ela não governou com base em valores morais tradicionais. Ela governou com base em ordem, mercado e poder do Estado aliado ao capital. Isso a distancia bastante do conservadorismo popular que anima bolsonaristas e trumpistas hoje. Thatcher e Reagan e o mesmo projeto. Enfim, Reagan fez nos Estados Unidos, Thatcher fez no Reino Unido, ambos fortaleceram o sistema financeiro, ambos ajudaram a desindustrializar seus países, abrir o caminho para o consenso de Washington, favorecer elites bancárias e corporações globais. Nenhum dos dois enfrentou o deep state financeiro, eles o consolidaram. Por isso, hoje, eles não são tratados como inimigos, mas também não são como exemplos. No máximo, o discurso patriótico. Aí, eu vou no ponto, né? Pode fazer uma explicação para os bolsonaristas do porquê não dá para colocar Enéas Carneiro, doutor Enéas Carneiros ao lado de ambos, muito menos Bolsonaro, mesmo que o ex-presidente tenha feito uma pequena guinada liberal ao longo do seu governo? Vamos lá. Por que não dá para colocar Enéas no mesmo campo? Enéas era um nacionalista, um desenvolvimentista, o oposto de ambos. Enéas defendia exatamente o que Reagan e Thatcher combateram. Estado forte como indutor do desenvolvimento, indústria nacional protegida, soberania tecnológica, energia, defesa e ciência sob controle estatal. Isso aqui não significa, gente, que o Estado vai controlar tudo de A a Z, papapá, pipi, mas você não pode ser dependente, né? Você não pode ficar se dependendo, se fiando. Por exemplo, bomba nuclear que o Enéas defendia. Tu vai se fiar no quê para defender o país? Tu vai se fiar no quê? Tu vai achar que alguma instituição privada brasileira, os irmãos Batista, a JBS acabou de comprar, né? Angra. Vai ser os irmãos Batistas que vão desenvolver a bomba atômica brasileira, a gente vai ficar dependendo de Wesley Batista para nos defender? Rejeição à financiarização da economia, desconfiança profunda do capital internacional mandando no país, enfim, são projetos antagônicos, não variações da mesma direita. Um erro comum é achar que Enéas era direita liberal. Enéas defendia empresas estatais fortes, especialmente setores estratégicos, planejamento de longo prazo, Enéas tinha um plano, proteção da indústria nascente, que está nas bases, né, do que o Hamilton, o Henry Carey, o List defendiam, autonomia científica e militar. Isso coloca muito mais próximo de nacional desenvolvimentista, certos militares da Guerra Fria, modelos asiáticos de industrialização. Estudem, se tiver tempo e interesse, o processo de industrialização da Coreia. Tu acha que a Hyundai já começou produzindo HB20, Elantra, Sonata? Tu acha que a Samsung já começou produzindo o S25 Ultra? Meu Deus do céu, hein? E a Coreia do Sul que não tivesse protegido as suas empresas estratégicas e investido em educação para ver se ela está como ela está hoje. Enfim, o Enéas parece muito mais isso do que o liberalismo à la Reagan e Margaret Thatcher. Para Enéas, a Faria Lima deveria servir à nação. Para Reagan e Thatcher, a nação que deveria servir ao mercado. Reagan e Thatcher jamais aceitariam um projeto de Enéas. Se Enéas tivesse tentado aplicar o seu programa nos anos 80 e 90, ele seria atacado por FMI, Banco Mundial e Mercado, que é o que fazem hoje com Flávio Bolsonaro e fizeram com Bolsonaro. Enéas seria acusado de populista, atrasado e autoritário, as acusações que Bolsonaro sofreu. Seria tratado como risco sistêmico, o que Bolsonaro foi tratado. Ou seja, Enéas seria inimigo do sistema, que Reagan e Thatcher ajudaram a construir. E Bolsonaro, hein? Por que também não dá para colocá-lo junto deles? Aqui tem que ser honesto. Bolsonaro não é Reagan e Thatcher, apesar da guinada liberal. Bolsonaro ele não tinha uma formação liberal nem projeto econômico estruturado antes de chegar ao poder. A base do Jair, os bolsonaristas malucos sempre foram
os conservadores, né? O conservadorismo cultural, o discurso antissistema, junto com a rejeição às elites políticas tradicionais, que é o sistema, defesa da soberania nacional, ao menos no discurso. A guinada liberal aconteceu por uma circunstância política, não por convicção ideológica profunda. Ou seja, dependia do Congresso, pressão do mercado, herança fiscal ruim, aí escolheu o Paulo Guedes como um fiador econômico. Isso não transforma Bolsonaro em Reagan Thatcher. E eu gostei dessa frase final. Transforma Bolsonaro em um presidente heterodoxo com contradições, que é o que eu falei para vocês nas últimas semanas. Eu tento olhar para trás do governo Bolsonaro no olhar de autocrítica para tentar ver o que teve, o que dá para ser melhorado, tentar não repetir. Ninguém acerta 100% do tempo e eu sigo amando o meu queridíssimo Jair Messias Bolsonaro. Fé em Deus poderei estar ao lado dele dia 1º de janeiro de 2027, na posse do meu presidente Flávio Bolsonaro. Mas entender esses pormenores. Bolsonaro brigou com Guedes, já na nomeação no BNDES. O Guedes queria porque queria o Joaquim Levy, o Bolsonaro não quis. Colocou o Joaquim Levy, foi demitido porque não quis abrir a caixa preta, ainda se meteu em confusão. Bolsonaro queria abaixar o preço da gasolina, achava um absurdo o que a Petrobras estava fazendo. A Petrobras estava lucrando. Aí veio a guerra com a Ucrânia. O barril sai de 40 para 136 dólares. A Petrobras aumenta. Cara, o preço da Petrobras, ele não aumentou 3 vezes. Mas a Petrobras aumentou a gasolina 4 vezes. Peraí, pô. O que tá acontecendo? Aí Bolsonaro era maluco. E o presidente da Petrobras na época, que era o Silvio Luna, foi o que veio depois. Ah, esqueci o nome do cara. A gente fez um dossiê sobre isso agora. Ele não queria. Foi uma guerra, foi demitido. Um cara estava até agora no podcast lá da Faria Lima, dizendo que, infelizmente, ele não conseguiu privatizar a Petrobras. Então, Bolsonaro acabou por enfrentar essas pessoas ao longo do governo, né? O Levy no BNDES, tentando abrir a caixa preta, que inclusive iria haver, né, os empréstimos do Foro de São Paulo. Bolsonaro bateu o pé porque queria uma gasolina mais barata para o povo brasileiro. A solução final foi a redução, né, do... Como é? Do imposto estadual. ICMS. Do ICMS. Então foi isso. Bolsonaro não é um... velho, é assim, tem hora que dói, sabe, explicar as coisas. Infelizmente, às vezes você tem que explicar sozinho, né? Grande parte da direita tá preocupado com outros assuntos. Acho que não faz sentido politizar as pessoas. Acho que manter as pessoas, né, na visão mais simplória é mais fácil, né? Diferença central. Bolsonaro não nasceu do sistema financeiro. Reagan e Thatcher eram homens do establishment. E Bolsonaro chegou ao poder contra o establishment. Eles governavam para consolidar o sistema. Bolsonaro governou em conflito permanente com o sistema, mesmo quando Bolsonaro cedeu em alguns pontos econômicos. Isso explica a sabotagem institucional que Bolsonaro recebeu. Isso explica por que Bolsonaro sofre tanta hostilidade da imprensa, resistência no judiciário, oposição do deep state burocrático. Um liberal de verdade, estilo Reagan e Thatcher, não teria sido tratado assim, que é o Tarcísio atualmente. Olha como ele é queridinho. Bolsonaro está mais perto de Enéas do que Reagan e Thatcher, mesmo sem ser igual. E olha qual é o ponto de diferença do Enéas para Bolsonaro. O ponto central. Bolsonaro não é Enéas, isso fica claro, mas estruturalmente ele está muito próximo. Por quê? Por que Bolsonaro e Enéas estão próximos? Desconfiança do globalismo, pelo soberanismo, pelo conflito com as elites transnacionais. A grande diferença do Enéas para o Bolsonaro é que Enéas tinha um projeto nacional claro. Um projeto de país, que é o que nos falta até hoje. Um plano, sabe? Eu sei que ninguém gosta do PT, Alexandre de Moraes, mas a gente precisa de mais. A gente precisa ter um plano para melhorar a vida do povo. O Jair é um cara extremamente bem intencionado e, graças a Deus, né, Deus ajuda as pessoas boas e honestas. Porque tudo que o Bolsonaro tentava fazer, mesmo sem nenhum grande conhecimento, e ele nunca fez questão de se vender mais inteligente do que ele era, mais gênio, sempre foi um cara humilde. Ele não sabe, ele perguntava. Ele não se furtava a ligar para o ministro, para perguntar para as pessoas, pedir conselhos, e entregou o resultado. Passou por uma pandemia e entregou o Brasil no final do dia. Falou, cara, eu estou sendo aqui o primeiro presidente, acho que desde a redemocratização, e estou entregando a relação dívida-PIB menor do que quando eu peguei. Depois de tudo que aconteceu, estamos aqui, ó. Vocês estão me matando, eu estou me afacando, vocês tentaram me matar, vocês não me respeitaram. Governei com pandemia e eu estou entregando isso. É o meu resultado concreto. Ainda teve redução de imposto. Esse foi o Bolsonaro.
sem um plano. Imagine se Bolsonaro tivesse um plano. E eu já falei, eu não vou cobrar um plano de Bolsonaro. Você pedir qualquer coisa de Bolsonaro, você é tão malvado quanto um petista. Se você achar que depois que Bolsonaro, de tudo que ele já fez, todo o esforço que ele já fez, tudo que ele já enfrentou, sofreu, você achar que ainda cabe a ele formular um plano, o homem só tem 24 horas no dia, gente. O Trump não pensou no plano sozinho. O Enéas não pensou no plano sozinho. Tinham pessoas para ajudar. É muito fácil apontar o dedo para Bolsonaro e cobrar tudo de Bolsonaro, todas as soluções de Bolsonaro. É muito fácil cobrar todas as soluções e caminhos do Bolsonaro. E o que não dá certo, colocar também a culpa nele. É muito fácil isso. Eu tento, sei lá, ficar um pouco menos burro para pelo menos contribuir com o debate, para surgir ideias que facilite aí, né, os nossos próximos presidentes. Aí eu perguntei, né, me coloquei na situação. Vixe, que isso vai ficar grande, viu? A última parte, eu acho que eu nem vou entrar nela. Eu queria que você explicasse essa discussão. Eu queria que você aplicasse essa discussão no jornalista Kim Paim. Eu vejo que ele é apoiador de Bolsonaro, ele é colocado na direita, mas ele é abertamente contra o liberalismo. Com base em todo o material que já produziu, né, em especial seus dossiês históricos, o Kim tá perto de quem? Dá para aplicar essa discussão ao Kim, né, com bastante precisão, olhando friamente para o conjunto do material que ele produziu. Enfim, né. Vamos organizar. Não como elogio pessoal. E o ChatGPT não sabia que era eu, né. Enfim. E não é liberal, nem no sentido do PSDB novo, nem no sentido do Reagan-Thatcher. Ao longo de vários dossiês, ele é consistentemente crítico das privatizações mal feitas, financiarização da economia, submissão do Brasil ao sistema financeiro internacional, FMI, Banco Mundial, agenda técnica, globalismo econômico, travestido de neutralidade. Quem é liberal de verdade não produz dossiê contra o sistema, contra o regime. Rodrigo Constantino não fala do irmão dele, do conselho da XP, era até agosto de 25 ou 24, CFO da XP, o banco que mais vendeu CDBs do Banco Master, quando todo mundo já falava, caraca, mano, como é que o CDB do Banco Master paga tanto? E ninguém se questionava, e o Constantino não dá uma palavra. Ele não pode fazer dossiê contra o regime. Ó, a mão do Constantino tá atada. Que é apoiador de Bolsonaro, mas isso não coloca no mesmo campo ideológico de liberais, que se abrigaram no bolsonarismo por conveniência. O apoio de Kim sempre foi baseado em oposição ao regime político mediático, crítica às elites burocráticas e financeiras, defesa de soberania, enfrentamento institucional, rejeição do globalismo cultural e econômico. Isso o coloca como bolsonarista antissistema, não como liberal bolsonarista. Em termos estruturais, eu estou muito próximo do mundo do Enéas. É colocar ali o que eu defendo com o Enéas, que é basicamente repetindo o que a gente falou antes. A diferença é de estilo e época. Enéas era estatista radical explícito, Kim é um nacionalista crítico que atua no campo da comunicação e da metapolítica. Ambos estão fora do eixo liberal globalista. Kim e o trumpismo. Veja agora. Agora minha mãe vai ter orgulho de mim. Convergência real, não estética. E não se aproxima do trumpismo por meme ou estética, mas por diagnóstico de sistema. Os seus conteúdos aparecem com frequência. Crítica à desindustrialização, denúncia do poder de bancos e fundos, ataque ao deep state midiático e burocrático, defesa da soberania nacional, elogios pontuais ao protecionismo estratégico de Trump. Isso o aproxima do Trump real, não de Trump caricatural, vendido pela imprensa. Tá vendo aí, né, mãe? Assim como o Trump, ele não parte do liberalismo clássico, ele rompe com dogmas do livre mercado, ele aceita protecionismo quando serve à nação. Onde Kim Paim se encaixa na nova direita global? No processo mundial que estamos vendo, retorno do nacionalismo, protecionismo seletivo, rejeição ao globalismo, Kim Paim se encaixa melhor como um nacionalista soberanista, antiglobalista e antissistema, com base conservadora nos costumes e crítica aberta ao liberalismo econômico. Kim está próximo do Trump, fase American First, setores soberanistas da Europa, que eu comento, do Orbán, Partido Agro da Holanda, chega... Não é tão assim para essas bandas, mas tudo bem. A direita nacional desenvolvimentista, crítica à direita liberal clássica e distante aí, né, dos think tank, FHC, Novo, PSDB, é a turma do Constantino. E por que eu sou mal rotulado? Porque o debate político brasileiro é atrasado e binário. Quem é contra a esquerda vira direita liberal por padrão. Quem apoia Bolsonaro é automaticamente jogado no saco do Reagan e da Thatcher. Mas isso não resiste a uma análise séria de conteúdo. Ideologia não se mede por rótulo, se mede por conflito real. E quem entrou em conflito direto com a imprensa, mercado, consenso econômico, sistema político midiático, isso não é comportamento liberal.
Enfim, aí termina falando o seguinte: ele ocupa um espaço que o Brasil ainda não sabe nomear direito, mas que o mundo já está revivendo, com a direita nacional, antiglobalista e pós-liberal. Chupa, tô na vanguarda, como um bom aquariano que eu sou. E vamos pro final, que eu já vi até aqui, vamos sentar logo a última paulada. Quando ele me falou aquele item 6, né, o debate raso do Brasil, que é a minha crítica constante, que a gente tem que aprofundar o debate público, eu falei, ChatGPT. Cara, pode falar mais sobre esse debate binário atrasado? Dá para aprofundar esse ponto, né? Vamos separar a crítica estrutural de ataque pessoal, porque o emburrecimento do debate não é acidente nem obra de um único ator. Quando eu disse que o debate no Brasil é atrasado e binário, eu estou falando de 3 reduções artificiais que dominam o Brasil. Que é aqui? É dividir direita e esquerda, como se isso explicasse tudo, e não explica. Dividir tudo entre o Estado bandido, quanto o mercado bonzinho, como se fossem polos morais absolutos. Democracia versus autoritarismo, que é usado como chantagem retórica, principalmente pela esquerda, pelo PT. Essas chaves funcionam em países centrais funcionam em países centrais do século XX. Não funcionam mais no mundo pós-globalização, nem explicam o Brasil periférico. Principais culpados. Começa com a imprensa e seus colunistas técnicos. Grande parte da imprensa está presa, nunca superou os anos 90. Pensa economia como dogma, eu falo isso direto. Eu falo da ortodoxia econômica, né? O termo que eles usam, ortodoxia, é um termo da religião. Trata política como gestão, vende decisões ideológicas como técnicas. 100% técnicas. Tudo vira populismo ou irresponsabilidade fiscal, né? No final do dia, está contra esses dogmas. A academia, a universidade, boa parte dela replica modelos anglo-saxões sem adaptação, trata o Brasil como caso desviante, desqualifica qualquer pensamento nacional como atrasado. Como assim? Mas nossa, você está atrasado, né? Resultado, Enéas vira caricatura, nacional desenvolvimentismo vira palavrão, soberania vira autoritarismo, a academia que deveria complexificar, simplifica para proteger o consenso. Aí tem a direita liberal. Esse grupo tem interesse no bidarismo. Se você é contra a esquerda, tem que ser liberal. Se você critica o mercado financeiro, você é esquerdista. Se você fala em estado estratégico, você é um estatista. Isso impede o surgimento de uma direita nacional no Brasil. Essa direita atua como porta ideológica do sistema. Rodrigo Constantino está tentando sobreviver, né? Manter o pão dele vivo. Os seus financiadores vivos. A turminha do Salim Matar. Lembra do Instituto Milênio, Constantino? Você é fundador junto com a turminha do Salim Matar? A esquerda é institucional. A esquerda também lucra com isso, porque reduz tudo da crítica ao fascismo, evita discutir dependência externa real, governa mantendo a estrutura liberal, usa pautas morais para esconder convergências econômicas. Quanto mais burro o debate, mais fácil vender uma narrativa moral. Onde é que eu entro? Aí fala, né? Predominantemente, eu ajudo a romper esse binarismo, esse discurso raso. E rompe com o binarismo esquerda versus direita clássico. Nos dossiês e análises, ele critica FHC e Lula pelo mesmo eixo estrutural, expõe convergências onde o debate tradicional vê opostos, mostra continuidade de projeto, não alternância real. Você gosta, né? Quando eu falo, olha como o Brasil, desde o golpe do Império, é governado pelas mesmas pessoas, o mesmo projeto. Isso é raríssimo no Brasil. Esse ponto sozinho já eleva o nível do debate. Enquanto o debate médio é reativo, emocional, os emocionados, episódico, quem trabalha com processos históricos, continuidade institucional, relações de poder, atores permanentes, naquelas famílias eternas, isso tira o debate da fofoca política e leva para análise de sistema. Ele introduz o eixo soberania versus globalismo. Esse eixo não existe no debate tradicional brasileiro, é exatamente o eixo central do mundo hoje. Ao falar disso, ele atualiza o debate, tira o Brasil do atraso intelectual, conecta ao debate real do século XXI. E onde é que tem limite? Eu gostei desses limites. O ChatGPT entendeu a minha dor. Ser honesto também exige apontar isso. O público ainda consome chave emocional. Por isso que eu falo, não lavem a alma. Mesmo quando o conteúdo é estrutural, eu trago tudo bonitinho, as notícias e tudo mais. Parte do público consome como time. Eu sou do time Nicolas. Você vai criticar Beyoncé de Ouro Preto. Mas não pode, porque o Nicolas agora tá caminhando lá para salvar Bolsonaro.
Pô, mas eu não posso falar das outras coisas que ele fez que tá errado? Reduz a análise da torcida, procura confirmação não reflexão. Pois é. Eu não sou bobo, não. Quantas vezes já quis falar de mim uma coisa que eu falei, cara, não tem clima. Se eu falar, vão gritar tanto no meu ouvido, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Você briga com todo mundo da direita. É, porque a direita que eu quero fazer parte não é a direita dessa galera. A galera tá, sei lá, trabalhando contra a direita que eu acho que deveria liderar o Brasil. E tem uma tradição mais no Enéas, no Trump, do que no Reagan e na Margaret Thatcher. A direita de onde Bolsonaro veio. Muita gente não aceita, né? Até hoje o povo não aceita Bolsonaro. Não aceita a indicação do Bolsonaro. É duro, velho. É duro. É duro. Aí só pra terminar, porque já tá aqui mesmo, já tá longo. Acho que vai ser o vídeo mais longo desse canal. Aí eu tive que perguntar, né, Constantino? Por isso que eu digo, quando o Constantino enche o saco demais, eu tenho que responder à altura, né? Eu passo o trator em cima e dá ré de volta e passa de novo. E Constantino, hein? Podemos falar que ele imbeciliza as pessoas? Você é torcedor do Constantino, agora você vai com o coração machucado. Esse ponto exige cuidado de linguagem, porque dá para fazer uma crítica dura e legítima sem cair em ataque pessoal gratuito. E isso, inclusive, fortalece a análise. Constantino é essencialmente o intelectual orgânico da direita liberal brasileira, né? Enfim, é a turminha do liberalismo clássico, aliado ao consenso de Washington, hostil a qualquer forma de nacionalismo econômico, profundamente desconfiado de Estado, soberania, protecionismo. Dentro desse campo, o Constantino é coerente. Mas o problema surge quando o mundo muda e o discurso não acompanha. O método do Constantino imbeciliza o debate? Sim, o método que ele usa frequentemente contribui para a imbecilização do debate político. Mas não porque ele seja incapaz, e sim porque o método é funcional ao campo que ele defende. Ele reduz a rótulos. Em vez de ele discutir as ideias, processos ou diagnósticos estruturais, o Constantino costuma colocar rótulos, associar pessoas a caricaturas ideológicas, encerrar o debate antes que ele comece, duguinista, caçabista, estatista, autoritário, funcionam como palavras de interdição, não como categorias analíticas. Isso não esclarece, isso bloqueia a reflexão. Constantino frequentemente atribui posições que o interlocutor não defende para então atacá-las. Alguém critica o liberalismo? Coletivista. Fale soberania? Autoritário. Critica o globalismo? É duguinista. Isso empobrece o debate, porque transforma a divergência legítima em um desvio moral e ameaça política. Constantino raramente trata a divergência como uma diferença legítima dentro da direita. Ele trata como um desvio perigoso, é ignorância, é má-fé, é infiltrado. Isso infantiliza o público, porque ensina que discordar é sinal de erro moral, não de análise diferente. Aqui o problema fica mais grave, né? Do ponto de vista intelectual. Chamar quem empreende duguinista não se sustenta. Aí coloca o que o Dugin defende e o próprio GPT comenta, né, cara? Kim não defende imperialismo russo, não defende Estado civilizacional, não reproduz teoria duginiana, não opera dentro desse marco filosófico. Essa acusação do Constantino serve para associar Kim Paim a algo tóxico no imaginário liberal, evita discutir soberania, nacionalismo e crítica ao globalismo em seus próprios termos. Caçabista segue a mesma lógica. Ignora divergências públicas, ignora a minha linha editorial, ignora o conteúdo que eu efetivamente produzo, o que eu realmente falo, serve apenas para me deslegitimar. É culpa por proximidade imaginária. E por que Constantino faz isso, né? Constantino, né, aqui está o ponto central, estrutural. O crescimento de um nacionalismo econômico, crítica ao liberalismo, protecionismo estratégico, né, o Trump, e soberania como eixo político, isso ameaça diretamente o campo liberal clássico, que o Tarcísio encabeça. Isso enfraquece a Faria Lima, os patrões do Constantino. Como esse campo perdeu a hegemonia no mundo real, Constantino tenta manter a hegemonia no discurso, patrulhar, né, é um perseguidor do discurso, expulsar dissidentes da direita aceitável. Constantino atua como um guarda de fronteira ideológica. Então, ele imbeciliza pessoas
Forma correta de dizer sem exagero, o discurso de Constantino frequentemente reduz a capacidade crítica do público ao substituir análise por rótulos, complexidade por caricatura e debate por desqualificação. Isso não torna o público mais informado, torna o público mais obediente ao dogma liberal. Constantino fecha o debate. Kim abre novas chaves analíticas. Constantino policia o dissenso e estimula a ruptura de consenso. Constantino pensa em termos de 1990. Eu opero no conflito real de 2020 e 2030. Eles não disputam o mesmo jogo. Constantino defende o mundo que está acabando. Kim analisa o mundo que está surgindo. Sabe? Aí você tira o seu critério. Na hora de responder, a gente tem que responder a contento, né? Passar o trator, dar ré e ir de novo. Esse é o Constantino. Porque ambos são de direita. Pare de brigar, meninos. Não, gente, não tem nenhuma chance de eu e Constantino estarmos no mesmo grupo. Nenhuma chance. Constantino, Partido Novo. Vocês querem que eu apoie Deltan Dallagnol, o parceirinho do Sérgio Moro, que fez campanha até pro irmão do Flávio Dino? E a questão das multas das empresas da Lava Jato? E os processos de perseguição que o Deltan apoiou? E o silêncio sobre o Valfrido Vargas, ex-patrão de Sérgio Moro? E os vínculos com a Transparência Internacional, que recebe dinheiro dos Soros, da USAID? Pessoal, vocês têm que tá um pouco mais aberto, né? A olhar as informações do mundo real. Não ficar preso na emoção. Não ficar preso em lavar a alma. Em criar um grupo que nunca existiu, né? A super união da direita, porque o importante agora é derrotar o Lula. Pra quê? Pra eleger um FHC? Uma nova versão do FHC? Pra manter a direita sob domínio do globalismo? Eu não quero isso. Eu não quero isso. Qualquer pessoa que quiser apoiar o Flávio, pra mim, é muito bem-vinda. Pode apoiar o Flávio, com toda a sua força. Mas eu não faço parte do seu grupo, eu não quero fazer parte do seu grupo, sabe? Eu quero distância. E eu quero, se possível, ser julgado pelo que eu falo. Eu quero ser criticado pelo que eu falo. Não por coisas que eu nunca disse, nunca comentei, nunca posicionei. A minha função aqui, no final do dia, acaba também sendo uma espécie de jornalista, né? Reportar as coisas, comentar alguns assuntos, baseado normalmente na realidade. Normalmente, acho que minha taxa de acerto é bem grande. Normalmente falo de coisas que eu tenho um certo domínio. Mostro tudo que eu falo. Não é difícil perceber que eu sou o cara, pelo menos com boa vontade. Você pode até discordar, me odiar. Mas, desonesto eu não sou, sabe? Má vontade eu não tenho. Ninguém com má vontade trabalha 7 dias por semana, 364 dias por ano. Menos dia de Natal, né? E sem falhar. Me aponta um dia que eu falhei. Não falho, bicho. Eu amo o que eu faço. Nossa senhora, velho. Amanhã eu já tô pensando o que é que eu vou falar amanhã. Eu tô acabando aqui falando, amanhã já tem um vídeo novo, né? Aí, na verdade, amanhã tem minha live de noite com o pessoal pra gente bater um papo, uma fofoca. E é isso, velho. Esse sou eu. Não tem nenhum interesse, mega interesse por trás. Não tem nada, tem eu só, meu interesse, minha curiosidade. Acho que foi o quê? Que eu tenho uma mega equipe que me ajuda a pegar notícias, ler, estudar, ler os livros por mim, acessar a Biblioteca Nacional por mim, Arquivo Nacional, usar minhas redes sociais. Não tenho ninguém, velho. Se eu tivesse, até meu Instagram era mais movimentado. O vídeo ficou longuíssimo, vale até por 2, né? Pô, 1h40, acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo. Mas acho que vale a pena discutir esses assuntos nesse momento. Não estamos falando sobre 2026. Eu sempre me pergunto que direita a gente quer construir. E aí? A direita da turma Jorge Soros, Daniel Vorcar, André Esteves, Joesley Batista, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ou a direita Trump, Orbán, Bolsonaro, Enéas, a direita antissistema? Que país vocês querem construir? Que país vocês querem na frente de vocês? Até quando vocês vão se contentar com análises rasas, sabe? Aquele bate-papo que assim, os profetas das obviedades. Vocês acham mesmo que essa explicação pro mundo? Vocês acham que o mundo não mudou nesse tempo? Vou mandar o vídeo do Feltrin lá no Telegram. Amanhã, de jeito nenhum, vai bater 1h40. Me perdoem pelo tamanho, mas que foi relevante. Né? Aproveitar também o pé da birrazinha. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, impaim.com/br. Vejo vocês amanhã. Mais uma vez, me perdoe pelo tamanho. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!